Bem-vindos ao canal Keverton Produções. Hoje trazemos para você um debate polêmico e eletrizante que foi traduzido do inglês para o português. Imagine só, um conservador contra 25 universitários de esquerda. E para deixar tudo ainda mais intenso, a participação especial de Charlie Kirk. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o joinha, compartilha este vídeo com os amigos, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse embate. Então prepare-se, porque agora você vai assistir a esse confronto de ideias. Você acha que homens podem dar à luz? Eu acho que sim. Sim ou não? Pergunta. A pessoa designada homem ao nascer, não acho que eles designaram. Ao nascer. Então as pessoas não são homens ao nascer. Eu acho que essa pessoa... Veja sua evidência de que a faculdade é uma farsa, meu amigo. Mulheres com DIU são assassinas em alguns casos. Não são assassinas. Então qual é a diferença entre DIU matar zigoto e, por exemplo, mãe e a Planned Parenthood e matar feto no útero? Esse foi o melhor argumento apresentado. Não se trata das células. Não se trata disso. Não, eu estou falando. Não, eu estou falando. Não, eu estou falando. Não, eu estou falando. Mais um. Não, eu estou falando. Olá, pessoal. Eu sou Charlie Kirk, fundador da Turning Point USA, e estou cercado por 20 universitários conscientes. Minha primeira sugestão é que o aborto é assassinato e deveria ser ilegal. Todos. Certo. Talvez eu possa. Ok. Seu. Nome. Juliana. Prazer em conhecê-lo. Podemos... Acertar nossos termos primeiro? Sim. Ok. Aborto é o fim forçado da viabilidade de um ser no útero, também conhecido como feto. Concordamos que é isso que o aborto é? Ok. Sim. Certo, ótimo. E assassinato é a tomada intencional de uma vida, diferente de matar ou morte súbita. Então o assassinato seria a intenção de matar alguém com a intenção de matar outra pessoa. Concordamos com isso? Ok. Ok. E então concordamos que o assassinato em geral na sociedade deveria ser ilegal. Sim. Certo, ótima. Então, sim, não, eu quero deixar claro que sou católico. Então, acho que uma coisa muito importante que a Bíblia diz é para não julgar. E voltando ao assunto, acho que há uma grande diferença entre células no útero e em um ser vivo, respirando e existente. E embora eu acredite que seja assassinato, essa é apenas minha crença pessoal. Certo. Não acredito em dizer às pessoas o que fazer com seus corpos. Isso não depende de mim. E não cabe a nós, cristãos, julgar. Devemos prevenir assassinatos na sociedade? Claro que sim. Sim, eu. Isso é ilegal. Mas eu acho que é realmente diferente. Certo. Porque, você sabe, essas pessoas não são. Desculpe. Prazer em conhecê-lo. Te encontro. Ok. Qual o seu nome? Naima. Prazer em conhecê-lo. Ok. Posso perguntar com quantas semanas você acha que um feto é viável? Bem, viabilidade e valor moral são duas coisas diferentes. Não, mas estou perguntando com quantas semanas. Bem, por volta das 20 semanas, Um bebê pode sobreviver fora do útero. são de 24 a 26 semanas. 2020. O momento mais jovem em uma UTIN realmente aconteceu. San Diego, não muito longe, e sobreviveu com 20 semanas. Certo, então, segundo Roe v. Wade, 93% dos abortos ocorreram nas primeiras 13 semanas de gravidez. Isso significa que 93% dos abortos acontecem bem antes de um feto ser tecnicamente viável. Então, Vamos falar sobre viabilidade. Então, o que há em um bebê de 6 semanas com batimentos cardíacos, impressão digital de DNA e ondas cerebrais que o torna de menor valor moral que um idoso de 88 anos? Neste momento, com demência em uma casa na mesma rua, essa pessoa precisa de assistência, precisa de ajuda. O quê? Porque um bebê de 6 semanas dá menos trabalho moral? bem, não é um bebê, é um feto. O que significa feto? Um pequeno feto está dentro do útero. O que significa feto em latim? Que porra é essa? Desculpe. Isso significa isso. Significa pequeno ser humano. Ok. Sorrir é assustador. Não, seu sorriso específico. Entendi, mas vamos voltar. Então, estamos perdendo o controle aqui. Não, mas de que espécie é o feto? O feto ainda não é uma espécie. Ele é tecnicamente classificado como um parasita até que seja viável. Não, um parasita realmente não é uma doença e também não é um tumor. Yaksamo... Não são a mesma coisa. Um parasita é definido como algo que não consegue sobreviver fora de seu hospedeiro. Um bebê, antes de ser viável, não pode sobreviver fora do útero de uma mulher.
Entendi. Então vamos extrapolar isso. Portanto, não é um organismo vivo. Os idosos com Alzheimer e demência que recebem assistência todos os dias são parasitas? Não, eles não são parasitas. Eles são seres humanos que estão à beira da morte. Entendi. Meus 6 não vivem. O bebê de 4 meses, que precisa do leite materno e de trocas e alimentações diárias, não pode sobreviver sozinho. Meu bebê de 4 meses é um parasita? Seu bebê pode respirar sozinho. Seu bebê pode beber água da boca até o estômago. Mas ele não pode. Seu bebê pode comer comida. Ele pode caçar, pode reunir, ele consegue raciocinar. Mas não é isso que qualifica algo como um organismo vivo. Ser um organismo vivo significa simplesmente você consegue sobreviver fora do útero, fora do seu hospedeiro? Pegou. Isto. Então, só quero ter certeza de que fui claro. Por que isso então equivale à viabilidade moral? Isso equivale à viabilidade científica? Por quê? Sob qual padrão? Porque não está vivo. E você está defendendo os direitos de algo que tecnicamente não está vivo. Entendi. Então, o que é Sacrificando as necessidades da mulher humana que está viva. Pegou? isto? Então, mas uma mãe pode sobreviver. Sim. Sem o bebê dentro dela, Ah, é. certo? Sim. O bebê não pode sobreviver sem a mãe. Sim. Mas uma mãe não pode sobreviver sem seus pulmões. Então não é o corpo dela, tá no corpo dela. Não é o DNA dela, então não é a escolha dela. Então é um... Na verdade, é diretamente o DNA dela. Isso é É 100%. É metade do DNA dela. ADN. Ele vai vencer, eu te digo. Isso pode demorar um pouco. Certo, antes de mais nada, na verdade, não. Então, antes de mais nada, gostaria de refinar nossos termos. Mas tenho 2 pontos a abordar depois disso. Então, você define assassinato como matar intencionalmente um ser humano. Acho que essa é uma forma muito ruim de definir assassinato. Porque se alguém, por exemplo, invadisse minha casa e apontasse uma arma pra mim e pra todos que eu amo, e eu matasse essa pessoa intencionalmente pra impedir que ela matasse minha família, eu não acho que eu a assassinei, certo? Então, eu definiria assassinato como a terminação injustificada de uma vida humana. Você está fazendo um bom ponto. Deixe-me esclarecer isso ainda mais. Então, a legítima, enfim, se é muito justificado. Exatamente. Mas eu entendo onde você quer chegar com relação à relação que isso tem com o aborto, mas podemos discutir isso em um segundo. Sim, quero apresentar meu argumento sobre por que sou a favor do aborto, porque acho que isso é justificado. Mas antes, acho que sua posição é bem absurda. Porque você está dizendo que é assassinato matar um ser humano, certo? Em qualquer ponto do desenvolvimento, especialmente quando ainda está no útero da mãe. Minha pergunta para você seria, isso torna mulheres com DIU assassinas? Porque em alguns cenários, um DIU permitirá que a concepção ocorra. Ou seja, há uma vida humana única ali, mas impedirá sua implantação, matando-a intencionalmente. Bem, não. Impedir a implantação não é necessariamente a mesma coisa que interromper um óvulo fertilizado. Por exemplo, se você tomar a pílula do dia seguinte novamente, não é a mesma coisa. Impedir a produção de progesterona não é o mesmo que interromper completamente um ser que foi fertilizado. Você não sabe ao certo se o óvulo foi fertilizado. Você não sabe disso nem mesmo com um DIU. Certo, sim. Portanto, evitar a fertilização ou implantação uterina tá matando um zigoto concebido. O que acontece? Um espermatozoide entra no óvulo, certo? O óvulo é fertilizado, é um zigoto concebido. Em alguns casos, isso impedirá a implantação do zigoto concebido. Matando o zigoto concebido? Em alguns casos. Correto. Algumas mulheres valorizam. Essas são assassinas? Claro, não são assassinas, não sabemos. É como dizer todos. Então, qual é A diferença entre um DIU, matar um zigoto concebido, e uma mãe ir a Planned Parenthood e matar o feto? Bom, então você está perguntando duas coisas diferentes. Se eles soubessem com certeza, para ser claro, que tem um óvulo fertilizado e vou tomar um remédio para impedir que esse óvulo se fixe na parede uterina deles, então sim, isso é um ato de matar ou assassinato. Claro. Você acha que assassinos devem ir para a cadeia? Acho que todos os assassinos deveriam ir para a cadeia. Quero dizer, ligado. No caso de homicídio culposo, porém, não, eu não acho que mulheres que fizeram aborto ou usaram DIU deveriam ir para a cadeia, porque eu acho que elas foram enganadas pela cultura de massa e pela propaganda em massa. Em segundo lugar, as pessoas que deveriam ir para a cadeia são os abortistas, que são aqueles que têm administrado a pílula do aborto, aqueles que têm feito procedimentos, aqueles que têm ido até o 3º trimestre e quebrado as costas dos bebês e os injetado com seringas enquanto os bebês choram e sufocam. Nascerem vivos e depois morrerem na mesa de cirurgia, isso sim, você deveria ir para a cadeia. Esse foi, na verdade, o melhor argumento que alguém apresentou. Vamos ter que conversar sobre isso. Isso. Ok, sempre que falo sobre essa discussão, eu sempre chego à questão, e no caso da mãe, quando a vida dela está em perigo? Porque eu realmente acredito nisso. Eu não sei. Ainda estou em dúvida se acho que é aborto ou se é assassinato ou não.
Mas mesmo assim, não quero dizer que assassinato é justificável. Gente, esperem, deixa eu só fazer esse ponto e aí vocês podem me tirar. Me deem um segundo. Digamos que a mãe engravide e saiba que, se der à luz, ela vai morrer, que ela tem algum tipo de complicação de saúde. O que você faz, então? Uma cesariana. Não sei o que significa uma cesariana. Eles fazem uma incisão. Esperem, um segundo. Eles vão logo abaixo do umbigo e fazem o parto. E eles fazem o parto e o bebê não precisa nascer. Tecnicamente é um parto, mas é muito mais seguro. Então, isso é realmente mais seguro do que um procedimento de aborto. Desculpe. Lírio. Olá, como vai você? Oi, Seu nome? Dean. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Eu diria que o aborto é algo muito complicado, mas acho que o problema que tenho, principalmente com sua postura pró-vida, é que não há nenhuma nuance. Há mulheres que são forçadas a viajar centenas de quilômetros para ter acesso a cuidados de aborto, mesmo em casos de estupro em certos estados, e não recebem nenhum tipo de subsídio para isso. E eu acho que, você sabe, muitas pessoas que são pró-vida dizem que são pró-vida, mas eu sinto que elas são realmente pró-natalidade porque, você sabe, com armas de fogo, os Estados Unidos têm algumas das maiores taxas de mortes por armas de fogo entre os países da OCDE. Certo. E reconhecemos que isso é para crianças que realmente estão vivas e respirando. Então, eu sinto vontade de fazer um aborto, por enquanto. Sim, é. Definitivamente entendo seu ponto de vista. Eu só acho que isso deveria ser permitido em algumas circunstâncias. Sim. Ótimo. Ficarei feliz em falar sobre a violência armada mais tarde, mas quero realmente me concentrar no aborto. Você pode dizer que entendeu meu ponto? Você consegue imaginar um mundo onde, mesmo sabendo que se trata de uma vida humana, isso deveria ser ilegal, já que não permitimos assassinatos em nossa sociedade? Bom, é aí que eu tenho um problema, porque o aborto não está sendo feito de qualquer jeito. É como a vida das mães sempre. Como... Quantos abortos você acha que fazemos todos os dias na América? Justa? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Sim. Sinceramente, não tenho certeza. Talvez, não sei, 1.000. 4.000 por dia. Então é meio que por acaso. Temos 1,6. Peço desculpas por qualquer transtorno que possa ter causado e gostaria de cumprimentá-lo de forma cordial. Olá, espero que esteja bem. Oi. Só quero esclarecer. O que você quer é menos aborto, certo? Isso seria o que você iria querer, ou pelo menos não, eventualmente. É também uma proteção para aqueles que não conseguem se proteger, mas sim. E é por isso que uma vez, após a reversão do caso Roe vs. Wade, vimos os abortos diminuírem drasticamente no Texas, Alabama e Mississippi. Vimos milhares de bebês que agora estão vivos e bem, que podem ter vidas incríveis graças à reviravolta Roe vs. Wade. Não creio que muito disso seja verdade. Mas... Não é verdade. Porque quando você torna o aborto ilegal, isso não diminui de fato a quantidade de abortos. Isso é legal. Ponto de discussão. No Texas, números diferentes. A taxa de natalidade aumentou. Sim, o processo legal vai por água abaixo, mas abortos ilegais ainda acontecem. Abortos ainda acontecem fora de dados. Isso não é verdadeiro. Mas digamos apenas... Então, se você... 40. Você quer. Se contar a pílula do aborto, está certo. Mas isso é outra coisa. Então, um aborto químico e um aborto cirúrgico são coisas diferentes. E não estou debatendo com você. Estou debatendo com ela. Então, se você fizer as bandeiras e voltar, tente ser mais rápido na próxima vez. Então, deixe-me perguntar-lhe isto. Então, a questão é que devemos tentar limitar o sofrimento injusto dos seres humanos, certo? Claro. Ok. Essa é a minha posição. É que há injustiça. Oferta. De 1,4 a 1,6 milhões de abortos por ano. Seres humanos sendo massacrados no útero. Isso não é questão de direitos das mulheres ou dos homens. É questão de direitos humanos. Certo. A melhor maneira de diminuir a ocorrência de abortos é com educação sexual adequada. Limitar o aborto e torná-lo ilegal não diminui, na verdade, a quantidade de abortos que acontecem. Então, qual é a sua evidência disso? Qual é a minha evidência disso? Porque aumentamos a educação sexual nos últimos 30 anos. Não, bem, o que você quer dizer com ruim? Nós aumentamos. Temos mais acesso a métodos contraceptivos para crianças e adolescentes. Temos mais jovens aprendendo a usar métodos contraceptivos em idades mais novas. Temos mais disso no nosso sistema de escolas públicas e vimos todas as tendências, na verdade, seguirem em uma direção negativa. Então, na verdade, vemos que quanto mais educação sexual existe, mais preocupantes são essas tendências. Então você diz isso, deixe-me perguntar só mais uma coisa. Você diz que se tornarmos o aborto ilegal, as pessoas ainda vão fazê-lo. Então deveríamos tornar a violência de gangues legal só porque as pessoas ainda a praticam? Não, o que estou dizendo é que se você realmente quisesse diminuir os abortos, você não estaria defendendo, por exemplo,
Para tornar o aborto ilegal, você estaria defendendo coisas. Essa lógica se aplica a roubo, saque, sequestro, incêndio criminoso e assassinato? Na verdade, sim, porque esses são resultados de diferentes questões sociais sobre as quais você deveria se informar, em vez de simplesmente tornar ilegal de imediato. Devemos tornar sequestro, incêndio criminoso, arrombamento e assassinato legais porque são sintomas de outra coisa. Devemos ajudar a sociedade a se curar dessas coisas. Você precisa responder à pergunta. Queremos menos dessas coisas. Devemos simplesmente legalizá-las e assim teremos menos saques? Sabe, na verdade, vou deixar outra pessoa responder. Muito obrigado. Oi, Parker. Prazer em te conhecer. Prazer. Oi, Charlie. Sou um grande usuário do TikTok aqui. Então, pedófilos, pessoas que eram casadas com crianças no passado e isso era normalizado naquela sociedade, deveriam ir para a prisão. Pedófilos, prisão. Se você pudesse voltar no tempo, colocaria esses pedófilos na prisão. Os que se casaram com crianças, era normalizado, eles achavam que estava tudo bem. Você os prenderia? Você precisa ir mais devagar. Desculpa. Pedófilos deveriam receber pena de morte. Você voltaria ao passado e daria pena de morte a eles, mesmo se tivessem sido enganados a achar que era aceitável, mas você disse que mulheres que fazem aborto não deveriam ir para a prisão. Espera um segundo, mas isso atualmente não é ilegal. Ok, independente disso. Naquela época não era? Não, eu não voltaria atrás para aplicar leis retroativamente onde não era ilegal na época. Você não prenderia pedófilos no passado quando isso se tornou ilegal nos Estados Unidos. Bem, o casamento infantil era legal nos Estados Unidos durante o início dos anos 1900, e especialmente na maior parte da sociedade por milhares de anos, especialmente no Antigo Testamento e na Bíblia, certo? Bem, espera um segundo. Então, onde está a lei levítica que permite casar com uma criança? Bem, eu não posso, em primeiro lugar, mas as condições específicas que estão listadas na Bíblia são que você precisa atingir a maturidade física e emocional, o que é extremamente vago e varia ao longo da sociedade, certo? Eu não vejo isso nessa parte. Não há um versículo específico, mas vamos lá, tudo bem. Mas vamos então voltar ao que é geralmente aceito, certo? São 18 anos, mas me diga, você seria você? Você não segue o que é aceito, segue a Bíblia. 18 anos, mas me deixe perguntar, onde está isso? Quando a vida começa? Na concepção? Tipo, isso é ótimo, muito bom. Proteger a vida desde a concepção. Eu me importo com a vida senciente, não é vida celular. Ondas cerebrais. Você acha que a família deveria poder desligar os aparelhos de um parente em morte cerebral? Você tem que responder a pergunta. Quando as ondas cerebrais começam? Ondas cerebrais podem ser vistas por volta de 6 a 8 semanas, e pessoas com morte cerebral também apresentam ondas cerebrais. As ondas cerebrais necessárias para uma experiência subjetiva só aparecem por volta de 18 a 26 semanas no útero. Você consegue ver do meu ponto de vista que entre 6 e 8 semanas essas ondas cerebrais aumentam, não diminuem, permitindo que o desenvolvimento continue? EEG existe em pessoas com morte cerebral não consideradas sencientes? Não. A diferença para pessoas com morte cerebral é que a chance dessas ondas cerebrais subirem é muito baixa. Entre 6 e 8 semanas, com 15, já ouvem a voz da mãe. Impossível. Sensação final, morte cerebral. Aparentemente eu não sabia disso. Não é coma. Você está desviando o assunto. Volte para o 6. Não é. O que é desviar o assunto? Desviar o assunto é quando você evita o tema e diz algo que é adjacente ou semelhante ao que estou dizendo, mas não exatamente o que estou dizendo. Quer dizer, reductio ad absurdum não é desviar o assunto. Um bebê de 6 a 8 semanas? Se ele for permitido continuar a se desenvolver, o que acaba acontecendo? Em certo ponto, ele se tornará um ser senciente no futuro. Assim como se eu continuar fazendo sexo com minha namorada, terei um bebê futuramente. Mas não me importo com esperma. A menos que você seja infértil, o que não sabemos. Mas vamos ver o processo de desenvolvimento, certo? Porque você tem a habilidade ou o direito. Crianças P3, OS prisão. O processo de desenvolvimento. Os pedófilos deveriam ir para a prisão? Desde 1904, quantos pedófilos estavam vivos? Eles não estão vivos, certo? Se pudesse voltar no passado, hipoteticamente, e colocá-los na prisão, faria isso? Eu mesmo os teria matado se estivesse vivo. Certo, então você não aplica isso com base no que as pessoas são enganadas a acreditar. Você aplica isso com base no que você considera moral. É uma questão separada, né? Então, mulheres que fizeram aborto, você acha que elas deveriam ir para a prisão? Então, por que mulheres que fazem aborto deveriam ir para a prisão, mas alguém como minha mãe, que me disse que Papai Noel existe, não deveria ir para a prisão? Bem, eu estava terminando minha fala e você falou por cima de mim. Depende do contexto. Os abortos são antes da ciência? Sim, não seria necessariamente melhor, a menos que seja o caso de que as pessoas não queriam os abortos. E isso teria um impacto negativo na saúde deles, do ponto de vista médico. Você é contra o aborto tardio? Depois da ciência, sim. E você acredita na proibição do aborto após 8 semanas? Sim. Não, eu não. Desculpe, acredito na proibição do aborto após 18 a 26 semanas. Certo, essa é uma posição mais razoável, tenho que lhe dar crédito por isso. É semelhante ao de Trump, 15 semanas. Certo, então por que você acha que a maioria das pessoas não compartilha sua opinião sobre isso?
bem, as pessoas simplesmente não sabem, realmente não sabem o que é sem ciência. Não há muita conversa sobre aborto, e essas conversas são muito difíceis, são conceitualmente difíceis de se ter. E eu entendo porque muitas pessoas não entendem sua posição sobre isso. Acredito que as pessoas são mais conscientes. Pensei que não estávamos interrompendo as pessoas. Na verdade, eu estava elogiando. Como vai você? É bom te ver. Então, só tenho uma pergunta. Em todo caso, você não acha que haja algum caso em que o aborto deva ser legal? Há alguns casos muito, muito raros. Certo, então você acha que alguns casos são legais? Se a cesárea não vai salvar a vida de Maher e a vida da mãe estão realmente em risco, o que é debatido entre um número crescente de ginecologistas e obstetras. Esse é o único caso em que o aborto deveria ser permitido? Eu acho que deveria. Mas as pessoas dizem que há um consenso crescente no mundo pró-vida de que o aborto nunca é clinicamente necessário. Certo, então se você tivesse uma filha de 10 anos que sofresse RPED e fosse dar à luz, e ela daria. Não, espere. E ela ia dar à luz, e ela ia viver, você gostaria que ela passasse por isso e carregasse esse bebê? Isso é terrivelmente gráfico. Não, mas isso acontece com muitas pessoas na vida real. A resposta é sim, o bebê nasceria. Ok, ótimo. Então isso é uma loucura, mas... Deixe-me explicar. Espere, tem uma pergunta. Tenho 2 ultrassons. Um é de um bebê concebido por um casal amoroso. Qual deles é qual? Bem, sua filha foi, espero eu, no início. Qual pessoa aqui foi concebida por isso? Me diga qual foi concebido por. Você não sabe. Exatamente. São todos direitos humanos e todas as vidas humanas importam. Mas é sobre sua filha que tem que dar A luz a isso e vai ser torturada por isso pelo resto da vida. Você não vai tirar toda a liberdade que ela terá. Isso vai arruinar a vida dela. Ela vai crescer e vai se apegar a outro. tempo. A questão é como você foi concebido como irrelevante em relação aos direitos humanos que você recebe. Mas espere um segundo. Se uma pessoa concebeu e anda pela rua, não é como se ela não tivesse direitos da primeira ou da segunda emenda. Não se trata daquela pessoa. A pior coisa a fazer com a filha é dizer: ei, vamos assassinar o ser que existe dentro de você. Eles nem saberiam como ouvir. Eles não fariam isso. Ouvir. Ouça, ouça, ouça. Mas não seria uma história melhor dizer que algo maligno aconteceu e que fizemos algo bom diante do mal, em vez de dizer que faremos o mal e depois assassinaremos o ser porque faremos a vontade do mal? Não. O que torna o Ocidente grandioso é que fazemos o bem depois do mal, não o mal depois do mal. Não se trata do ser e da célula. Não se trata disso. Não, eu estou falando. 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 Mais uma vez. Não estou falando. Entendi. Obrigado. Então, não falo disso. Estou falando da pessoa. Não, estou falando da pessoa que está lidando com a gravidez. Não estou falando das células. E eu não entendo. Não, escute, o feto, o que quer que seja. Não me importo com isso agora. Até que seja formado. Se houver uma criança de 5 anos grávida e o bebê tiver 2 semanas, você não pode engravidar. Na verdade, elas tiveram e deram à luz. Crianças de 5 anos deram correlato grávida. Há um caso registrado de uma menina de 5 anos que deu... O aniversário. Isso é comum? Sim. Não. Às vezes, isso é comum em crianças de 5 anos. Se elas engravidarem, acho que deveriam ter acesso a algo médico que pudesse salvar não apenas suas vidas, mas também seu sustento. Quantos? Estou curioso, espero. Sua filha vive uma vida muito feliz e fica longe de você. Ok, isso é realmente muito desagradável. E só para deixar absolutamente claro para todos, o sistema de crenças dela, ou seja, aquilo em que ela realmente acredita, é... Sim, não, entendi. Está tudo bem. Quer dizer, é incrivelmente desagradável. E conversaremos novamente. Minha próxima afirmação é que a faculdade é uma farsa. Olá. Qual é o seu nome? Eu sou Maddox. Como vai? Bom, então a faculdade é uma farsa. Vamos definir nossos termos. A faculdade é uma instituição tradicional de 4 anos, claro. Universidade, não faculdade comunitária ou faculdade técnica, claro. Um golpe, se podemos concordar em uma definição, é quando a maioria das pessoas que passam por a instituição ou empresa não está obtendo o valor do seu dinheiro, do seu tempo e está sendo enganada quando se inscreve. Então concordamos com esses termos? Sim, tudo bem. Bem, quais seriam as definições adicionais? Qual você acha que é o propósito de ir para a faculdade? O propósito da faculdade deveria ser uma educação tradicional em artes liberais, a busca pelo que é bom, verdadeiro e belo. Mas não é isso que acontece. Deveria ser o aprimoramento de si mesmo e da sua alma, nutrindo seu caráter e tornando-se um cidadão melhor, compreendendo as coisas mais profundas da vida. No mínimo, porém, deveria preparar a pessoa para o mercado de trabalho. Você acha que a faculdade faz essas coisas?
Acho que faz, mas eu acrescentaria ao seu ponto que não é só para o aprimoramento pessoal, mas também para o aprimoramento da sociedade. Precisamos de historiadores, precisamos de certos cursos que talvez não deem tanto dinheiro. Acredito que esses são para o bem da sociedade. Você concorda que existem alguns cursos que podem não dar dinheiro, mas ainda assim são essenciais para a sociedade? Bem, eu concordaria sim. Por que estudar gênero não seria bom para a sociedade? Aprender que homens podem dar à luz não é um bom uso do tempo. É isso que estão ensinando na faculdade agora? De acordo com o Centro de Controle de Doenças, não dizem mais que mulheres dão à luz, mas sim pessoas. Você acha que homens podem dar à luz? Eu acho que homens podem dar à luz. Sim ou não? É uma pergunta. Acho que uma pessoa designada homem ao nascer não pode dar à luz. Designada homem ao nascer. As pessoas não são homens ao nascer? Veja, podemos continuar agora mesmo. Então, estudos de gênero, você acha que estudar gênero não é essencial? Não deveríamos aprofundar nosso entendimento sobre gênero? Bem, posso fazer minha pergunta de novo, rapidinho? Bem, você acha que certos empregos que podem não estar associados ao direto, a especialização pode incorporar habilidades que você aprende em uma especialização? Acho que, pessoalmente, eu sou formado em economia e, dependendo do trabalho que eu fizer no futuro, conte-me sobre Milton Friedman. Ele é economista de... Que tal Thomas Sowell? Thomas Sowell. Ludwig von Mises? Bem, eu adoraria muito ver você responder a pergunta sobre estudos de gênero. Chegaremos lá mais tarde. É para isso que servem os psicodélicos. Quem é o próximo? Bem, eu acho difícil pensar em apenas uma área principal, pensando só em estudos de gênero. Tipo, claro, nem todo mundo deveria se formar em estudos de gênero. Precisamos de médicos, precisamos de advogados, precisamos de tudo. No entanto, por que importa se 10 pessoas querem se formar em estudos de gênero? E isso importa para elas. Tipo, nem todo mundo pode ser advogado, nem todo mundo pode ser médico. Precisa haver algumas pessoas. E sabe de uma coisa? Sim, é ruim que algumas pessoas vão para a faculdade, se formam e depois acabam não trabalhando na área. Mas não acho que isso tenha a ver com, tipo, a faculdade ser uma fraude. É mais como se talvez esse simplesmente não fosse o caminho para elas, ou que essa escolha de vida fosse difícil demais para elas alcançarem. Mas algumas pessoas conseguem ir para a faculdade, se formar e usar o diploma. E isso é super importante. Porque imagine se nenhum médico fosse para a faculdade. Eles dizem, acho que consigo fazer isso. Claro. Médicos e advogados precisam de credenciais, certo? Então, faculdade. Menos de 5% das pessoas que vão para a faculdade estudam medicina ou direito. A maioria escolhe ciências sociais, comunicação ou humanidades. Então você está na faculdade ou já esteve. Está correto? Sim. É forçado a fazer aulas que acha que são uma perda de tempo? Sim, sou forçado. Você sabe, segurar. Eles pegam seu dinheiro e te fazem acreditar que são uma perda de tempo. Isso é meio fraudulento, não é? Acho que algumas aulas... Alguns. Então você provavelmente terá que se endividar, certo? Depende. Ok? Você também. Você está se endividando? Não. Ok, isso é bom. Eu escolhi uma escola que me ofereceu uma bolsa de estudos. Outra pessoa está pagando sua faculdade? Não sei. Depende de mim. Quer dizer isso, que quis me dar uma oportunidade, mas não é disso que estamos falando. O que estamos falando sobre... O elemento do golpe, certo? Então você diz que há algumas aulas que, se os alunos tivessem que se endividar ou pagar por elas, não seria um bom uso do tempo. Então não representa os estudantes. Bem... Bom, então você acha que o ensino médio é uma farsa? Porque eu tinha que pagar o ensino médio? Mas eu nunca vou usar a história do EUAP no meu curso de psicologia. Acho que a história dos Apus é, na verdade, um ótimo uso do tempo, conhecer o seu país e a sua história. Mas eu não vou usar isso na... minha carreira. É disso que estamos falando quando se trata de carreira na faculdade. Vamos voltar ao que eu... disse, certo? Dissemos que a faculdade tradicional para a sua faculdade e o que é um golpe é quando a maioria das pessoas que passam pela empresa, pelo negócio ou pela instituição não estão recebendo o valor do seu tempo ou do seu dinheiro. Portanto, volto à minha principal afirmação, que é: a maioria dos jovens que saem da faculdade não vai usar o diploma quando forem procurar um emprego. Mas se você perguntar a eles, você acha que a faculdade foi um golpe? Acho que a maioria deles não vai dizer que sim. Alguns vão sim. Nem todo mundo que está sendo enganado sabe ativamente que está sendo enganado. As pessoas ainda compram remédios para disfunção erétil pela internet e acham que está tudo bem. Essa é uma escolha pessoal deles. Claro que as pessoas têm a opção de serem enganadas. Não estou dizendo que elas não têm escolha. Estou fazendo uma análise observacional da instituição.
Por exemplo, voar pela Spirit Airlines é quase um golpe, deveria fechar. Tem isso. Você concorda que há coisas na vida em que precisamos perceber que o consumidor não está bem atendido? Você quer fechar? Há um monte de cursos universitários que você acha que são golpes? Não. Nunca disse? Então, qual seria a sua proposta para acabar com o golpe da faculdade lá? Não é proposta. Minha única afirmação é que a faculdade é uma farsa. Então, Então, o que é o ponto dessa declaração? para fazer você concordar, Mas, tipo, o que isso faria? Tipo, o que você quer consertar na faculdade? Isso vai ajudar a não ser uma fraude? podemos chegar ao intervalo 2, desde que você concorde que a faculdade é uma farsa. Não, porque não é para todos. No meu caso, né, estou usando um diploma que vai me ajudar a ajudar as pessoas a melhorar. O que você está estudando? Psicologia e justiça criminal. Ok. Então está sendo pago por outra pessoa, o que é bom. Isso é bom. Então, psicologia e justiça criminal. É realmente necessário obter um diploma para poder fazer isso? Entrar nessa como você faz? Sim, eu realmente quero dizer, tipo, eu acho, estudar tudo sozinho, mas faz mais sentido ir e ter todas essas experiências. Estou tendo experiências maravilhosas e estágios durante toda a minha faculdade, então isso está me ajudando a passar por isso. Não, é só que esse é um caminho que está realmente me ajudando. Então, há 11 milhões de empregos abertos no país agora que não exigem diploma universitário. Ok. Então, as pessoas que querem esses empregos podem consegui-los. Eu não sou uma dessas pessoas. Muitas crianças na faculdade. Não, certo. Então, a taxa nacional de graduação é de 59%. Se eu perguntasse à sala, todos concordariam que conhecem algumas pessoas que foram para a faculdade e não se formaram. Sim, certo? Então, estamos mandando crianças demais para essa instituição. Mas se eles pudessem fazer isso, então por que não valeria a pena tentar? E se esforçar para obter uma educação melhor e ir mais longe na vida? Bem, mas algumas pessoas conseguem superar isso. E é como uma questão de oportunidade. Mas quando uma instituição tem uma escala de trilhões de dólares, envolve 23 milhões de nossos cidadãos a cada 4 anos e, na verdade, não está melhorando o país. Por exemplo, se a faculdade fosse tão boa assim, veríamos a renda aumentando para a geração Z e os millennials. Veríamos mais pessoas comprando casas. Ok, as crianças não, eu estou te dizendo, aliás, o que você está fazendo é muito capacitista. Estou te dizendo, certo? Olá, qual é seu nome? Lisa. Prazer em conhecê-lo. Certo, vou começar dizendo. Você disse que mandamos muitas crianças para a faculdade. Quem está enviando? Quem está forçando? Conselheiros, pais, comunidade. Forçam, eles estão inscrevendo-os. Forçando? Eu nunca disse forçar, mas você pode ter um empurrãozinho. Ok, e forçar são diferentes. Também subsidiamos a faculdade pelo governo federal. Vocês recebem juros subsidiados, bolsas e empréstimos. Assim, o contribuinte incentiva os estudantes e, suavemente ou até forçadamente, os empurra para a faculdade. E você concordaria que isso é uma expectativa? Se você cresce em uma família de classe média alta, ir para a faculdade é uma expectativa, você concorda com isso? Então existe uma questão social, ok, mas você veria dessa forma? Você consegue perceber como esse argumento está correto? Imagino que possa haver pressão, mas ninguém os está enviando. Você está enviando a si mesmo. Bem, é claro. Todos nós temos mais de 18 anos. Quando você está na faculdade, você está se enviando. Isso não vem ao caso. Esse é um ponto diferente. Mas sejamos honestos. Quer dizer, esse é um argumento bobo. Sim, tecnicamente eles estão se enviando. Eu estava me mudando para a Universidade Estadual do Arizona. Todo mundo estava lá com os pais. Eles estavam coassinando empréstimos. Eles ajudavam e pagavam. Os pais, que ainda acompanham, subsidiam o estilo de vida deles. Mãe, pode me mandar $3.000 pelo Venmo? $1.000 para eu poder sair uma noite extra? Sim, claro, quando você tem 18 anos, você é quem assina na linha pontilhada. Mas há uma enorme pressão, incentivo e expectativa cultural de que os alunos frequentem a faculdade. Certo. Ok. Acho que o problema aqui é que depende da pessoa. Você não pode simplesmente ir para a faculdade e esperar sair com um diploma. Você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar, tem que fazer conexões. E algumas pessoas podem achar que a faculdade são só 4 anos de festas, bebidas e fazer amigos, seja lá o que for, mas você realmente precisa se dedicar. E se você se esforçar, fizer conexões, pode conseguir um emprego logo depois de sair da faculdade. Bem, não estou duvidando que você não consiga um emprego. É só que 52% deles conseguem um emprego que não exige o diploma. Mas a maioria dos empregos oferece pagamento por incentivo, se você tem um diploma, e 86%. E se for esse o caso, 86% das pessoas com diploma ganham mais do que pessoas que só têm o ensino médio. Isso só se você contar aqueles que estão no top 10% de renda anual. Então, não se você contar humanidades, não se você contar pessoas que estudam ciências sociais, se você contar medicina ou direito. Isso está absolutamente correto. No entanto, a grande maioria dos jovens que vai para a faculdade não está estudando medicina, direito, engenharia, negócios ou finanças.
Eles estão estudando comunicação, ciências sociais ou humanidades, que estão na base da escala de renda. Então, como mencionei, temos 11 milhões de vagas de emprego neste país, agora que não exigem diploma universitário. Eu imagino que nesta sala, dentro de 4 a 5 anos, vocês conseguiriam facilmente ganhar de 80 mil a 100 mil dólares por ano? Sim. Vocês sabiam que em estados e cidades por todo o país estão oferecendo programas de aprendizagem para se tornarem encanadores, soldadores, eletricistas? Isso não exige diploma universitário de 4 anos. E o salário inicial é de 80 mil dólares por ano. Mas, de novo, 86% das pessoas com diploma de bacharel ganham mais do que quem tem só ensino médio. Não são 86% de todos, mas das que têm diploma de bacharel. Se você tirar os 10% do topo, na verdade é menor do que aqueles que não vão para a faculdade. Então, o motivo pelo qual essa média aumenta é porque os médicos, engenheiros e advogados são os que elevam essa média de forma tão significativa. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Você acha que existe algum desperdício no modelo atual de faculdade? Acho que há algum desperdício? Não creio que precisemos de tudo isso. Ok, bom. Que parte? Bem, você tem que começar com suas aulas principais. E é como o ensino médio. Você está fazendo as mesmas aulas, então você pensa assim. Por exemplo, você acha que está tudo bem com isso até agora? É um prazer conhecê-lo hoje. Fico feliz por esta oportunidade de conversar e compartilhar este momento com você. Muito obrigada por sua atenção e por estar aqui. Uau, que interessante. Eu sou Emily. Prazer em conhecê-lo. Emília, agradecer por você. Foi dito anteriormente que cerca de 5% dos estudantes universitários estão ingressando em áreas como medicina, direito e engenharia. Deixe-me esclarecer. Sim, até onde eles conseguirão obter diplomas de pós-graduação. Então eles vão até o fim e conseguem seu diploma de Juris Master ou acabam passando na OAB ou se tornando médicos, certo? Então é fácil dizer médicos, advogados, mas profissionais de saúde. Se você contar enfermeiros ou pessoas que trabalham na área da saúde, esse número chega mais perto de 20, 25%. Certo, então 5%. Quem aqui tem médico? Você pode levantar a mão se tiver um médico? Como um médico? Doutor? Sim, como um médico. Sim, você faz. Certo, 5% ainda é muita gente. Pessoal, eu realmente não acho que essa seja a conclusão. Só porque 5%, que ainda assim são milhões de americanos espalhados por todo o país. Mas se você dissesse, só temos medicina, só temos direito, podemos acabar com estudos de gênero, acabar com... Qual é a questão? Estudos de gênero. Na trilha pré-direito é uma trilha pré-direito. Se você vai ser advogado, precisa estudar estudos de gênero e outros estudos socioculturais. Faculdade é uma farsa. Por que um advogado precisaria estudar estudos de gênero? Advogado não conhece a lei? É uma ciência social. Você acha que a lei não é inadvertidamente afetada por normas sociais, culturais e de gênero? Mas eles não deveriam conhecer a Declaração de Direitos, a Constituição, documentos federalistas? Aprendemos no ensino médio. Escola. Certo, então o que é Marbury v. Madison? Já faz muito tempo que não vou ao ensino médio. Não sou advogado. Um pensamento. Você disse aprendeu. Quer dizer, as escolas de ensino médio dizem, isso é para acabar com a segregação racial nas escolas. Ok. Bom. Sim, qual projeto 2025 quer cortar o financiamento do Departamento de Educação? Quem escreveu a Constituição? Os pais fundadores, 1778, não sei. 1778. Eu não sei. Você não sabe? Não. Certo, bem, esse é o ponto, é que você não aprende isso no ensino médio. Você nem aprende isso na graduação. Faculdade de Direito não aprende. Talvez eu... Não estou no direito. O ponto é que você disse que eles já aprenderam isso, mas não aprenderam. Não quero que seja um teste surpresa ou trivia. Não fui para a faculdade e estou fazendo perguntas cívicas básicas, e você está pagando para ir à faculdade e não consegue responder. Isso é muito justo, mas eu acho. Obrigado. Desculpa. Eu tenho uma pergunta. Igreja é um golpe? Não, porque a igreja honra o divino e o interno, e o bom, o verdadeiro e o belo. E a faculdade? Mas ela engana as pessoas porque você oferece uma promessa de vida eterna que na verdade não se cumpre, porque Cristo é contraditório, logicamente falando. Você quer entrar em um debate teológico ou vamos falar sobre faculdade? Porque eu discordo completamente. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, e teremos a vida eterna. Ok, então se existe um ser perfeito que criou o mundo, como poderíamos existir em um mundo imperfeito? Fico feliz em ter essa discussão. Mas podemos voltar a falar sobre faculdade? Porque você acha, porque isso é um pouco uma distração e um pouco uma viagem sem fim. Diga-me o que isso tem a ver com a faculdade ser uma farsa. Acho que a faculdade pode ser uma farsa para alguns. Não acho que seja um golpe para todos. Para mim, a faculdade foi muito benéfica. Claro. Mas para quem isso é uma farsa? Pergunto a você, com base na sua definição de golpe, se considera a Christ Church um golpe? Não. Ela dá vida eterna às pessoas e as trata, ensina bondade. Cristo é falso, então isso é um engano. Ok. Mas você acha que é falso? Eu não, podemos concordar em discordar. Além disso, mas não estamos falando sobre a igreja. Estamos falando de faculdade, certo?
Então, mais uma vez, as pessoas também não estão pagando para ir à igreja. Mas é uma reductio ad absurdum. Faça a pergunta. O que é uma redução ao absurdo? Esse é um termo latino que significa reduzir a crença comum mais baixa, correto? Então, estou assumindo sua posição particular. Deixe-me fazer uma pergunta sem que você me interrompa. Você paga para ir à igreja? Eu sei que não. Algumas pessoas sim. Eles são forçados a pagar com base em sua denominação específica. E hoje você paga para ir à igreja? Depende da igreja. Não, você não precisa. Você precisa ir até Dayton para ir à igreja? De certa forma. As pessoas fazem isso porque precisam doar 10% da renda para poderem fazer o que muitos não podem pagar. Eles são Mormons, LDS. Você entende que muitas igrejas Mormons especificamente exigem 10% que eles... Não exigem. O que você fala ocorre em muitos lugares. Você pergunta aos cristãos tradicionais se não há estigmatização. Se não faz isso? Ok, você é bom em interromper, mas não em responder. Bem, você ainda não respondeu nenhuma das minhas perguntas. Eu disse que não. Igreja não é um golpe. A igreja é a noiva de Cristo. Faculdade é um golpe. E faculdade é mesmo. As pessoas estão se endividando, estão pagando muito dinheiro, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você disse que é um golpe para algumas pessoas. Para quem é um golpe? Sim, para pessoas que especificamente nunca vão usar isso. Nunca usam nenhum do conhecimento. 50. Bem, você diz 52%. Eu não acho que você possa conceder uma qualificação. 52% das pessoas não fazem isso. Você diria, por exemplo, que o meu trabalho não vai ser recomendado como, por exemplo, um diploma de economia. A maioria dos formados em economia vai acabar indo para o TikTok debater online. Mas eu uso a informação que aprendi na faculdade no meu trabalho diariamente. Então eu ainda uso qualidades relevantes que depois são utilizadas no meu trabalho. Jovens vão para a faculdade enganados? Acho que ninguém sabe isso porque depende de cada indivíduo. Não faço ideia. Não deveríamos tentar descobrir? Se você quiser encontrar dados empíricos sobre isso, me avise. Eu acabei de fazer isso. Então, 41. Bem, o Departamento de Educação é uma fonte. Não, o Departamento de Educação não disse que 41% achavam que era um golpe. Eles não usaram o que aprenderam em faculdade. Você está usando. Ninguém usa essas informações? Digo 3 palavras, não pare. Algum deles usa as informações posteriormente? 5 palavras, interrompo você. Me interrompido várias vezes. Então, já que você disse que a faculdade é um golpe para algumas pessoas, é uma estimativa. Para os jovens que não se formam, 41% que acabaram indo e não se formando. Eles foram enganados? Não. Só porque você vai e paga por uma determinada coisa, mas depois não leva adiante, não significa que você foi enganado. Você decidiu pagar por isso. Você pode dizer que algumas pessoas foram enganadas? Algumas pessoas estão se acostumando com essas coisas. Você acha que algumas pessoas são enganadas na igreja? Você nunca respondeu minha pergunta sobre isso porque está tentando. Anotei esse tempo para que não precise responder sobre o cristianismo. Causa. Sabe, seu mundo parece terrível. E quanto ao cristianismo, quer que eu responda? Falso. Porque eu estava dizendo, igreja é uma farsa? Se a igreja é uma farsa, isso se baseia na ideia de que você é enganado a acreditar que existe vida eterna, mais especificamente o cristianismo. Acredite. Então, o cristianismo é verdadeiro. Você concede isso? Qual o argumento? Cristianismo, ressurreição. Um argumento. Você vai me deixar terminar 3 palavras seguidas? Agradeço. Ok. A ressurreição aconteceu? Não creio a ressurreição tenha ocorrido. Ok, discordo. Certo. Então, deixe-me fazer uma pergunta. Um criador perfeito, é possível que ele não deseje algo imperfeito? Um perfeito é um criador perfeito. Desculpa, o quê? Há um criador perfeito que deseja tudo que é simplesmente perfeito. Como podem desejar algo imperfeito falho? Talvez eles queiram se conhecer ou ver sua criação. Talvez eles amem. Eles querem conhecê-los completamente. Posso terminar? Posso terminar de falar aqui? Ok. Talvez porque Deus amou tanto o mundo que sua criação, que se rebelou contra ele por ter livre-arbítrio e arbítrio, se rebelou contra eles, então recebeu a vida eterna, o que realmente merecemos, e então enviou seu filho em uma missão de resgate para nos salvar disso. A igreja é a noiva de Cristo, nos salvará da condenação que merecemos. A faculdade está longe da noiva da América. Atualmente, ele está enganando os jovens deste país e os enviando para o esquecimento. Você não respondeu à pergunta? Eu fiz. Não, você não disse como poderíamos desejar algo imperfeito. Como? Bem, Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode fazer qualquer coisa. Mesmo algo logicamente contraditório, não é logicamente contraditório desejar algo imperfeito? Pode um objeto imparável? Um objeto imparável pode seguir um curso inumerável? Sim, minha próxima afirmação é que mulheres trans não são mulheres. Certo, qual que é seu nome? Sam. Prazer em conhecê-lo. Vamos definir nossos termos. Uma mulher é uma mulher adulta com cromossomos XX. Diga-me você o que é uma mulher. Acredito que uma mulher é alguém que se identifica como mulher. Entendi. Isso não é uma definição. É como dizer que uma mesa é algo chamado mesa. Dê-me uma definição objetiva sobre... Não, não é. Uma mesa é um objeto. Bem, não tem escolha a não ser me dar uma definição clara e objetiva do que é, por favor, uma mulher.
Decidi agora mesmo que queria me identificar como mulher. Eu seria mulher. Certo, mas isso não responde à pergunta. Eu sei, mas agora, neste momento da minha vida, eu sou um homem, e isso é realmente uma outra questão completamente diferente. O que exatamente é uma mulher, afinal? Não, eu sei, mas você tem que me dizer o que é. Uma pessoa que se identifica como mulher. Como eu não preciso saber o que elas... Eu posso perguntar se eu quiser saber. Mas precisa haver... Você precisa me dizer o que é essa coisa, porém. Alguém que... Não estamos chegando a lugar nenhum, absolutamente nenhum lugar. Não estamos realmente chegando a lugar nenhum, de verdade. Não, não preciso. Eu já te dei uma definição clara, uma explicação detalhada do que eu quis dizer. Então, como eu disse antes, não estamos indo a lugar algum, não estamos avançando, não estamos progredindo. Não. Você disse que uma mulher é algo que pensa que é uma mulher. Isso não me dá uma definição, é simplesmente... O que você consideraria uma definição, então? Fêmea, cromossomo XX. Não. Quero dizer, tipo, o que torna isso uma definição? Olá, Oi? Juliana. Juliana, sim. Eu lembro. Ok. Eu não acho necessariamente que você possa definir uma mulher apenas pelos cromossomos dela. Mulheres são muito mais do que isso. Elas vêm em uma variedade de formas, tamanhos, cores. E eu não acho necessariamente que você possa excluir alguém trans só porque essa pessoa não tem um determinado conjunto de cromossomos. Também existem pessoas que nascem. Estou dando um branco. Ou só, sim, ou tipo X0 sem nada. Então, mutações naturais sobre o binário, basicamente, mas elas não têm ambos os órgãos sexuais que funcionam, certo? Porque se for X, um é mais dominante que o outro. Então você é mais masculino ou mais feminino, certo? Pode ter um pênis, mas nunca houve um caso de alguém que conseguiu engravidar. Ok. Eu também não acho que isso necessariamente funcione para essa situação. Mas também quero dizer que uma das minhas melhores amigas é trans, e eu diria que ela é mais mulher do que eu. Acredito que as mulheres se definem por várias coisas, não apenas pelos seus órgãos sexuais. Se alguém me perguntasse quem eu sou como mulher, eu não diria que tenho uma vagina. Totalmente justo. Seria. Não, acho que você disse algo inteligente. Então você disse que essa pessoa é mais mulher do que você, portanto você está avaliando com base na definição de algo que realiza a feminilidade. O que é aquilo? Eu acho que é. Bom, isso também é uma coisa. E eu acho que isso fica um pouco complicado. Certo, porque existem normas sociais para um gênero, mas acho que tentamos quebrar esse direito. Claro que sim. Mas você disse que aquela amiga específica é mais mulher do que você. Por quê? Acho que ela é uma pessoa melhor que eu. Ela, mulheres melhores. Pessoas? Ela é uma mulher melhor do que eu. Eu não estou dizendo que as mulheres são pessoas melhores, mas... Não. O que faz uma mulher ser mulher? Porque você disse que ela é mais mulher do que você. Então vamos saber qual é essa definição. Certo. Ok. Vou deixar outra pessoa ir. Obrigado. Ok. Tudo bem. Parker, o que é uma mulher? Uma mulher é uma pessoa adulta que segue normas sociais e culturais associadas ao sexo feminino. Defina um homem. Associado. Defina um homem. Você vê cromossomo X e guilty. Ok. Deus Pai tem cromossomos X e Y. Antes da encarnação, nós literalmente temos um religioso. Ele é um pai. E ele é ele, mas ele não é um homem. Nós temos uma religião. Um homem é alguém com cromossomos X e Y, mas ele ainda não tem cromossomos X e Y. Ele ainda é um homem e ainda usa seu pronome preferido. Isso é realmente muito interessante. No hebraico original, Adonai. Você sabe o que é Adonai? É a palavra hebraica para Deus. Na verdade, não tem gênero. Mas, na verdade, nas escrituras, eles usam ele, certo? E eles usam o masculino. Jesus Cristo veio à Terra como um homem, não como uma mulher, não como um gênero queer. Mas voltemos ao... Deus Pai é um homem, certo? Porque todos os pais são homens. Bem, antes de tudo, há uma trindade. Portanto, Deus Pai não é nem homem nem mulher. Ele é onisciente, onipotente, ele é todo o ser acima de tudo. E por que usam ele? Bem, eu não usei. As escrituras usam. Você poderia usar mulher, você poderia dizer ela, você poderia usar ele. Mas a forma como a linguagem é estruturada, novamente, é assim. Deus Pai está tão acima do gênero, está tão acima de qualquer entendimento nosso. E por que você se gloria e entende novamente? Porque você tem que fazer uma escolha. Ou ele ou ele. Ele ou ela nas escrituras originais. Vamos voltar para... Estou tendo... Alguns pais não são homens e meninos. Então, alguns pais não são homens... E meninos. Não homens ou... Meninos. Desculpa o quê? Alguns... Pais não são homens? Não, claro que não. Mas espera, Deus Pai é homem? Aguentar. Deus Pai? De onde tiramos Deus Pai? Do que grego war? De... Sua escritura? Bem do Abba, certo. Que é uma pessoa muito próxima de você. Você não está respondendo a minha... Perguntas. Usa linguagem aleatória? Pois é, na verdade é. Não é. Mas deixe-me ir direto ao ponto. Porque ele não é um... Um homem. Você sabe que ele não é um homem. Você usa os pronomes dele.
Você ainda o chama de homem. Homem. Não faça isso com trans. Você é transfóbico. Certo, entendi. Mas Cristo é um homem. Estou feliz em entrar na sexualidade. E antes da encarnação, ele não é a Trindade. Ok. Antes da encarnação não havia pênis nem cromossomos. X, Y ou G pequeno. Vamos pensar nisso. Se isso for... Como então Jacó viu o rosto de Deus? Ok, então se há um... Espere um pouco. Se não havia antes da encarnação, como Jacó viu o rosto de Deus? Como Jacó lutou com Deus? Personagens podem ter rostos sem biologia. Como Jacó lutou com Deus? Então, ok, você acha que ele tem um corpo? Ou isso foi uma noção figurativa de luta? Esse é um mistério das Escrituras. Eu não estou aqui... Pois é, não estou aqui para debater teologia. Podemos voltar ao assunto? Mas ele tem biologia de verdade? Você continua tentando mudar de ideia porque, sabe, isso te desmascara. Que biologia seu Deus tem? Por quê? Bem, a de Cristo, nosso Senhor. Não, eu quis dizer antes da encarnação. Bem, para ser sincero, não sei bem. Você não sabe? E eu não acho que as Escrituras sejam... Você não sabe o que é um homem? Não consegue definir o que é um homem? É um pouco opaco. De novo, você está olhando para um homem. Mas o seu maior vídeo no TikTok é o que é uma mulher, 20 milhões de visualizações. Mas você não sabe o que é um homem segundo sua visão de mundo. Eu disse, você está olhando para um homem? Espera, eu estou olhando para um homem? Sim, está. Ok, ótimo. Só queria ter certeza. Um homem que te vence em debate. Ok, tudo bem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Então você acha que qualquer pessoa pode se tornar uma mulher? Eu acho que qualquer pessoa que atenda aos meus critérios é uma mulher. Quais são critérios? Novamente, uma pessoa adulta que deseja estar de acordo com um conjunto de normas sociais e culturais normalmente associadas ao sexo feminino. A sociedade pode estar errada alguma vez? Claro, mas é um desejo de estar de acordo com um conjunto de normas sociais e culturais. Eu posso me tornar negro se eu usar blackface? Não, porque não é um desejo seu de estar de acordo com certas normas sociais e culturais. Raça é definida fenotipicamente com base na expressão para os outros. Mas por algum padrão você está julgando isso. Você acha que existe uma expressão fenotípica de alguém branco e alguém negro? Tipo, vejo que você é branco por causa da sua expressão fenotípica? Certo. Então, mas você acha que Rachel Dolezal, dito isso, ela é negra e culturalmente negra? Ela é negra? Ela tem características fenotípicas que associaríamos a pessoas negras? Defina fenotípico, não sei o que é. Vai ser como a expressão. Então, qual o teor de melanina na pele? Sim, ok. Então, ela poderia passar por uma pessoa negra? Mas espera, então ela não tem conteúdo de melanina? Ela está no limite. Não? Pesado. Então ela não é negra. Certo, então você consegue dizer quem é negro e quem não é negro? É assim que definimos na sociedade sem brincadeira. Certo, entendi. Existe uma definição objetiva de quem é negro? Espere, a linguagem é totalmente subjetiva. Profissionais de linguística indicam que é subjetivo. Linguagem é subjetiva? Sim, com certeza. Cada palavra que você acabou de usar foi criada por outros seres humanos que estão participando de uma conversa. Você pode pensar que foi criado por Deus, mas mesmo assim ainda é subjetivo. Entendi, mas agora estamos chegando a algum lugar. Deus é um sujeito. Agora estamos chegando a algum lugar. A palavra e o valor por trás do assassinato são objetivos ou subjetivos? Acho que a moralidade é subjetiva. Você também acha, pois vem de Deus. É interessante. Espere, isso é de Deus ou não? Não, claro que vem de Deus. Transcende... Isso é subjetivo. Isso é subjetivo, é sim. Se vem de Deus, é especificamente subjetivo. Ela vem independente de Deus, então é objetiva. O que você acabou de me dizer também é compatível com o antirrealismo moral? Vamos voltar aos 10 mandamentos? Você não entende metaética. Espere um segundo. O que é moralidade subjetiva? Moralidade subjetiva significa que ela vem na opinião de cada um, em sua própria forma, não é objetiva. Verdade, depende de postura. Deus é postura. Essa é a verdade da moralidade. Então vamos acreditar. Você acredita, se todo mundo acreditasse no conceito de Deus, o Deus transcendente, que existem 10 mandamentos e que devemos viver por eles, certo? Isso é moralidade objetiva? Não. Só porque pessoas concordam não significa que seja objetivo. Concordância não é independente de posição. O que é moralidade objetiva? Desculpe, obrigado. Voltaremos na próxima vez. Mason, como vai? Prazer em conhecê-lo. Senhor, acho meio sacana você plagiar toda a coisa do Matt Walsh. Tipo, a sua coisa é a adoração a Israel. Eu pago royalties pra ele. Ok, eu não acho que gênero exista. Acho que é um termo que John Money e Judith Butler criaram nos últimos 40 anos, que basicamente serve como um preenchimento para personalidades. Ok, bem, se estamos falando sobre sexo, que parece ser exatamente o que você está dizendo, você diria que sexo é binário por definição? Com certeza sim, absolutamente. Ok, então você já está incorreto. Tipo, sexo não é binário, é bimodal. Então, se você olhar para um gráfico de distribuição, vamos ver pessoas em 2 grupos na maioria das vezes, mas haverá exceções em ambos os extremos do espectro e no meio. Por exemplo, como intersexo. Sim, nós já falamos sobre intersexo. No entanto, com intersexo, eles são mutações de um binário, correto? Não, estamos falando de todo um espectro completo.
Você, por definição, está contrariando sua própria definição de binário ao dizer que existem externalidades. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, se você me permitir. Como, por exemplo, o caso de XXU, que é uma condição genética. Você mencionou intersexo anteriormente, certo? Poderia explicar um pouco mais sobre isso, por favor? Estamos falando sobre a realidade. Você mencionou intersexo. Ok. Órgãos sexuais, qual deles é mais dominante? E o que você quer dizer em uma situação XXU? Você pode explicar seu ponto de vista? Sim, podemos ver pessoas com órgãos reprodutivos femininos que têm cromossomos XY. E também podemos ver o contrário, pessoas com órgãos reprodutivos masculinos que possuem um sexo cromossômico diferente do esperado. Mas acho que você falou algo sobre gênero. Acho que isso é mais interessante de discutir. Ok, você entende como a conversa está mudando de sexo porque você está cedendo esse argumento? Não, não estou cedendo. Quer continuar nesse assunto? Podemos, se quiser. Ok, além de masculino e feminino, que outras categorias existem? Há pessoas intersexo e nos extremos do gráfico bimodal. Você sabe o que é bimodal versus binário? Tenho uma certa noção. Ok, bem, então, ficar constantemente adotando um tom condescendente realmente não vai ser produtivo. Só tento corresponder à sua energia com quem você tratou e tentava conversar. Então, mulheres trans não são mulheres. Você concorda com isso? Eu diria que mulheres trans são mulheres, porque pessoas que existem sob a categoria de mulheres, pessoas que existem sob a categoria de homens, ainda são seres humanos. Então, essa categoria, como ela é definida? Bem, eu não limitaria isso a coisas como genitais ou cromossomos, que parece ser o que você quer fazer. Que tipo de genitais você diria que eu tenho, já que você é tão obcecado por genitais? Eu não sou obcecado por genitais, mas eu poderia fazer uma coleta de sangue agora mesmo e veria exatamente o que você é, porque cada uma das suas trilhões de células está codificada como XY ou XY. Não importa quantas cirurgias ou o que for, eu acho que você é homem, mas você poderia me enganar. Você poderia tomar hormônios, você poderia jogar camuflado. Eu poderia enganar você fingindo ser hispânico se tivesse o maquiador certo, mas isso não te faz aquilo. Mas você está partindo de uma perspectiva biológica objetiva que já discutimos em relação ao sexo. Eu estou falando sobre um construto social ou uma utilidade social. Então, tipo, se estivéssemos em um restaurante, certo? Acho que você é um homem e eu estou sentado à mesa e você está dizendo ao garçom, ei, eu quero ir sentar com o blank. O que você usaria? Com você? Ele não sabe meu nome. Sim. Então, estou sentado ali com aquele cara. Sim, correto. Aquele cara. Normalmente você usará ele, ou você vai dizer aquele cara como você acabou de dizer, correto? Porque você está atribuindo o gênero masculino a mim com base nas minhas características performáticas. Eu digo que posso estar errado. Talvez você seja uma mulher biológica. Você se corrigiria, certo? Talvez sim, talvez não. Então é isso que estamos tentando dizer exatamente. Então a questão é, você acha que a feminilidade pode ser assumida apenas por meio do figurino? Não é figurino. O que é então? São características sociais, performáticas. Você atuar, isso é gênero. Certo, entendi. Então você poderia. É como uma trupe de teatro. Não é uma trupe de teatro. Essas são categorias sociais. Então a feminilidade pode ser apropriada? Não, são categorias. É isso que é. Então não há nada inerente aos cromossomos. Não há nada que... Correto, sim. Discordamos. Então não há nada inerente em ter menstruação ou ser capaz de dar à luz ou na composição hormonal específica. Em diferentes culturas, nós atribuímos isso à feminilidade. Se você voltar para outras culturas ao longo de milhares de anos, ok, temos pessoas que dizem estar ouvindo coisas de Deus. Você diria que isso é esquizofrenia? Não necessariamente. Construiu civilização ocidental, direito comum, devido processo, direitos individuais. Eu queria, essa é a sua prioridade. Defesa não nascidos e da civilização. Sabe, essa voz de Deus construiu a maior nação que já existiu na história do mundo. Tudo bem. Maias diriam o mesmo. Esse é o problema com pressupostos. Vamos lá. É que você pode dizer qualquer coisa. Podemos visitá-los? Deus está me dizendo que se você for um peixe, quando visitarmos a nação maia, eles não duraram tanto tempo, não é? Sim, por excesso de violência e matança. Você pode justificar se quiser. Você diz sacrifício crianças. E esse é o tom condescendente. É por isso que estou tentando acompanhar. É porque, quero dizer, você quer voltar ao Velho Testamento? Vamos chamar o Parker aqui. Vamos falar sobre tudo isso. O casamento infantil. Podemos falar sobre a justificativa do estupro. Onde houve sacrifício de crianças na Bíblia? Quando Isaac quase foi. Mas ele não foi, porque no começo de Gênesis 16 diz, é isso mesmo. Então agora você sabe disso. Então, na verdade, sabemos que não houve sacrifício de crianças na Bíblia. Era uma proibição ao sacrifício de crianças. Mas enfim, isso é um pouco uma viagem sem fim. Você entende, pelo menos consegue se colocar no nosso lugar? Ok. Isso. Eu vou acalmar um pouco. Peço desculpas pela conversa. Quero dizer, mas o que você está fazendo está tudo bem. Mas você percebe como isso pode sair completamente do controle? Pelo menos no extremo? Eu não vejo como isso sairia do controle. Mesmo nos esportes, por exemplo, você acha que não há
Então isso é algo sobre o qual talvez possamos concordar, certo? Os esportes não foram descobertos arqueologicamente, certo? As regras dos esportes são coisas que criamos como sociedade. Nós decidimos como sociedade que a categorização mais justa é esportes masculinos e esportes femininos. Agora, à medida que conseguimos entender, ou pelo menos trazer para... Em primeiro lugar, pessoas que não se identificam com a encadernação, ainda temos que permitir todas as pessoas que são mulheres na categoria feminina e todos os homens que são homens na categoria feminina. Isso inclui cis e trans. Se você quiser mudar essa categoria porque acha que é injusto, podemos fazer isso. O mais incrível sobre regras arbitrárias é que podemos decidir sobre hormônios. Talvez você não saiba disso, mas, tipo, quando os gregos começaram as Olimpíadas há 2000 anos, eles tinham um bando de caras lutando com mulheres? Acho que eles nem permitiam que as mulheres competissem. Posso estar errado nisso, mas isso meio que prova que houve uma... É certo, não, mas isso por definição. Então, existe algo relacionado à composição corporal, massa óssea, densidade pulmonar, taxas de testosterona e estrogênio. Então, a endocrinologia é diferente. Se você disser que a maioria dos homens, no gráfico de distribuição bimodal, voltando a isso, você pode dizer, olha, queremos esse nível de hormônios nessa categoria específica e podemos separar por hormônios. Concordo com você que a maioria dos homens, ou a maioria dos homens cis... Bem, nem mesmo... Maioria, 99,9%, não sei. Ronda Rousey pode dar surra. Eu vou dizer que... Não, com certeza, mas tudo bem. Mas ela poderia chutar a bunda de Conor McGregor. Bem, agora estamos falando sobre os picos, certo? Ela está no auge das mulheres cisgênero. Você fala dos picos de duas categorias diferentes, certo? Por quê? Ela é uma mulher cis? O quê? Ela é uma mulher cis? E correto, um homem cis. Mas sim, e correto, ele daria uma surra nela, certo? Sim, eu concordaria. Ok, com certeza. Certo? Porque homens cis e mulheres cis têm níveis hormonais diferentes e queremos mudar os hormônios. Podemos mudar a categorização, mas você está dizendo que quer homens e mulheres sem exceção e diz que essa é a categoria mais, digamos, justa. E temos que permitir todas as mulheres em uma questão de homens. Mas, de novo, está lá. Essas coisas não, então só quero deixar claro, porque acho que estou acompanhando. Seu argumento é que no time de natação da Universidade da Pensilvânia, quando Thomas competiu contra mulheres biológicas, isso foi... Você está perfeitamente de acordo com isso. Acho que enquanto tivermos a categoria dessa forma. Obrigado. Sim, não. Calma, você está bem, está tudo bem, você está bem, está tudo certo, você está bem. Qual é o seu nome, por favor? Olá, meu nome é Preti. Prazer em conhecê-lo. Bretanha? Prazer em conhecê-lo. À frente. Preti. Preti, P-R-E-E-T. Desculpe. Você está totalmente, sim. Ok, então eu meio que quero voltar um pouco. Você disse antes que o Parker tem menos T que você. Então você diria, sim, era uma piada. Sim. Não. Eu estou totalmente ciente de que era uma piada. Mas acho que, tipo, nesse ponto, você acha que, tipo, T tem a ver ou testosterona tem a ver com a sua masculinidade? Não. Bem, sim e não. Quero dizer, se você olhar para as taxas típicas de testosterona e estrogênio das mulheres, elas são bem diferentes das dos homens. Mas, por exemplo, sua taxa de testosterona diminui quando você tem filhos. Por exemplo, quando você é homem, isso não faz de você menos homem. Elas caem cerca de 400 pontos. Ok, mas, tipo, quando a gente estava falando antes sobre esportes, certo? E você estava dizendo que a razão pela qual é injusto, por exemplo, uma mulher trans que costumava ser homem competir em esportes femininos, você citou que elas têm níveis mais altos de testosterona. De cerca de 50 características. Além disso, a densidade pulmonar, o coração dos homens é maior, temos ossos maiores, a densidade óssea e a massa muscular tendem a ser mais rápidas, tendem a ser mais fortes. Eu entendo. Mas, tipo, todos esses fatores vêm dos hormônios durante o processo de desenvolvimento, correto? Não necessariamente. Quer dizer, a maioria sim. Bem, nem todos. Então, por exemplo, você poderia tentar bombear o corpo de uma menina de 8 anos com testosterona e você conseguiria deixá-la mais forte. Você não necessariamente conseguiria colocá-la no mesmo nível de um homem biológico na puberdade. Você não consegue. Você poderia tentar. Ok, certo. A codificação da nossa genética, que muitas vezes é, tipo, controlada por diferentes, acho que, partes do nosso DNA. E também os hormônios que são produzidos e que afetam o efeito da codificação de como mais do que a endocrinologia. Mas é uma parte importante, porque, por exemplo, se você simplesmente der testosterona para uma criança, isso nem chega perto de torná-la um homem, ou dar estrogênio para torná-la uma mulher. Ok, elas podem adquirir características que se aproximam disso, certo? Certo, mas não é assim. Por exemplo, quero dizer, não existe uma imagem perfeita de tipo, é assim que uma mulher se parece? É assim que um homem se parece? Todas nós menstruamos em idades diferentes, algumas de nós, tipo, e também, por exemplo, existem muitas circunstâncias em que a feminilidade não é uma coisa só, certo? É uma multiplicidade de experiências que cada pessoa tem. Você define feminilidade? Pergunta interessante para você. Bem, não, eu não posso definir o que é feminilidade. E o motivo é porque isso é algo que é uma experiência individual para cada pessoa, certo?
Tipo, as minhas experiências, o que eu vivi ao longo da minha vida, não vai ser igual ao de outra mulher que talvez tenha crescido em um ambiente diferente. Temos discordância, mas não clareza. Eu digo que ser mulher ou a feminilidade é algo objetivo. Certo, mas nós estamos... É objetivo, independente das próprias opiniões ou experiências. Então, mas estamos no ponto em que estamos discutindo se isso não é algo baseado nos seus cromossomos, mas talvez em um construto? Bem, não. Isso também pode ser observado objetivamente de maneiras empíricas, biológicas, científicas. Ok. Então, para esclarecer, ainda estamos discutindo se a feminilidade está nos cromossomos ou não. Se quiser discutir isso, é mais profundo do que só cromossomos. Só tento saber o tema do debate. Se olharmos exames SPEC ou tomografias cerebrais em 98% das vezes, a inteligência artificial pode dizer qual é o homem e qual é a mulher. Diferentes partes do cérebro se ativam. Por exemplo, nos homens as amígdalas não funcionam tão intensamente quanto nas mulheres, sabe? A amígdala é a parte do cérebro responsável por avaliar ameaças. Então, obviamente, como o seu nascimento, existe uma diferença entre o conceito de o que é sexo, que é um aspecto biológico, e o que é gênero, que é uma construção social. Eu rejeito completamente o gênero como uma palavra diferente. Na verdade, é personalidade. É aí que está o debate. É a existência do gênero. Gênero significa personalidade. Não duvido que homens biológicos possam ter características do tipo feminino. Como você definiria a raça nesse ponto? Como eu definiria raça? Como você definiria raça? Bem, raça é um tema muito difícil. Ok, porque eu acho que é algo realmente importante de se discutir quando se trata disso. Porque você está apenas dizendo, se eu tirar sangue, se você tiver uma amostra de sangue de um indivíduo negro e de um indivíduo branco, não posso dizer qual é qual. Se eu tiver uma amostra de sangue de um homem e de uma mulher, posso dizer qual é qual. Apenas realizando exames de sangue elementares e muito simples. Então, por exemplo, se houver um hispânico ou um branco, não há diferença na codificação genética. Simplesmente não existe. Por que é isso? Nós não vemos. Importante que alguém... tudo bem. Minha próxima afirmação é que Kamala Harris é uma candidata DEI. Muita competição, Mason. Sim, exatamente. Que bom ver você. Que bom ver você novamente. Posso definir o que é um candidato DEI? Acho que você vai dizer isso porque ela é negra e mulher. Ela foi nomeada porque Joe Biden prometeu. Isso não prova sua credibilidade. Não só isso, mas também na obtenção da nomeação do Partido Democrata, eles disseram repetidamente, não queremos deixar passar uma mulher negra. Ok. Então apenas essas duas coisas, mas a primeira é mais forte. Você tem razão. Joe Biden disse, vou colocar uma mulher negra na minha vice-presidência, certo? Certo? Então seus critérios foram mantidos. Sim, e isso foi como Karen Bass e Kamala Harris. Então ela não foi escolhida por causa de sua inteligência, ou de suas conquistas, ou por qualquer um desses motivos. Foi porque ela acabou se encaixando em alguns critérios. Na verdade, Amy Klobuchar. A avaliação na época era de que Amy Klobuchar teria sido uma vice-presidente melhor do que Kamala, que acabou ficando com o cargo. Então é apenas uma constatação de que ela está lá não por sua inteligência ou conquistas, mas por causa de sua etnia. Então, Kamala Harris, antes de tudo, há muitas críticas que podem ser feitas a ela sobre por que ela não seria uma presidente eficaz. Não deveria ser porque ela é mulher ou porque ela é negra. E parece que você está dizendo, quero que entendam e concordem. Ela não mereceu. Ela absolutamente. Ela tem uma carreira em que ela foi não só uma DA. DA significa uma das maiores. Merecer, só pra deixar claro. Mas tipo, significa diversidade, atividade, inclusão. Eu gosto do meme, porém, eu sei o que é. Mas você ao menos admite e reconhece que, quando Joe Biden estava procurando um vice-presidente, ele se importou mais com a cor da pele e com ser mulher do que com a pessoa mais inteligente e capacitada? Então, toda a conversa sobre ação afirmativa e DEI, o motivo pelo qual as pessoas trazem isso, é para criar esse cenário imaginário de que existe um homem branco super qualificado que foi preterido por uma pessoa não qualificada e idiota. Espera aí, pessoa de cor. O que é uma analogia péssima, disse isso porque não é verdade. Isso absolutamente não é verdade. Não é isso que acontece. Joe Biden não disse quem é uma pessoa não qualificada só para agradar sua própria equipe. Ele está dizendo que vai ter duas pessoas qualificadas. Se uma delas vem de uma experiência diferente, pode ser melhor ter diversidade e assim ter uma percepção melhor. Ele disse, informa o governo. A Carolina do Sul que escolheria uma mulher negra como sua vice-presidente. Em segundo lugar, Amy Klobuchar se manifestou. Essa é uma mulher negra aleatória que ele tirou da rua ou é uma procuradora-geral qualificada, com uma carreira de destaque em cargos de liderança no governo? Mas você continua divagando sobre coisas que simplesmente não são relevantes para o que estamos falando. É relevante. Na avaliação, a Amy Klobuchar apareceu como a candidata mais qualificada. Por quê? Disseram que Kamala Harris não era inteligente. Estes são documentos de avaliação do Denning e do Joe Biden. Então, por quê? Ele iria contra isso. Porque a base do Partido Democrata exige políticas tribais e políticas de DEI acima da competência. Isso é completamente, ela afirmou. Jim Clyburn disse,
eu só vou te apoiar nas primárias da Carolina do Sul se você disser que vai colocar uma pessoa negra, de preferência uma mulher negra, na sua chapa com você. Portanto, você reduz todo o universo de opções. E eu só vou escolher por esse critério. Pense de forma mais ampla. Se você fosse fazer uma cirurgia cardíaca, preferiria um cirurgião bom e experiente, que sabe o que faz, ou alguém que seja negro? Feminino. Então, e ser presidente é mais importante do que ser um cirurgião cardíaco. Você não disse publicamente que ficaria apavorado se houvesse um piloto negro pilotando seu avião? Sim, eu disse isso. Mas qual foi a citação completa? Pessoalmente, eu não sei. Você quer explicar melhor isso? Sim. Então, isso se conecta com isso. A United Airlines disse que metade de todas as suas novas contratações serão de negros ou mulheres. E que padrões e a busca pela excelência não serão levados tão a sério quanto a diversidade, quando estou voando em um avião. Quero saber que meu piloto está ali porque é um bom piloto, não porque se encaixa em alguma caixa de DEI. Droga, eu queria que pudéssemos ter uma conversa melhor. Desculpa, cara. Rápido, cara. Ok, então vamos supor que Kamala Harris foi uma contratação de DEI como vice-presidente. Você acha que ela também é uma contratação de DEI como candidata presidencial do Partido Democrata? Sim, eles foram para ela quase imediatamente, porque é vice-presidente e se encaixa em alguns critérios, caixas. Mas deixa eu te perguntar. Você não acha que é porque o Joe Biden a indicou? Ou disse, não, o maior feito ou realização dela? Eu diria que o maior feito ou realização dela é destruir completamente o Partido Republicano em cerca de 2 semanas após ser indicada. Tipo, nas pesquisas, ela é absolutamente... Desculpe. Como vai você? É bom te ver. Qual o seu nome? Amanda. Então você acredita que por Kamala ser negra e mulher, ela foi escolhida para vice-presidente? Não é uma crença. A equipe de Joe Biden disse isso. Ele disse, eu escolhi. Joe Biden disse isso? Sim. Antes afirmou, vou escolher uma mulher negra para vice-presidente, não a mais talentosa, capacitada ou experiente. Ele disse, eu? Então ele disse, vou escolher uma mulher negra. E isso, por definição, é DEI. Isso não é a definição de DEI. Por ele ter dito que ia escolher uma mulher negra, isso pode insinuar que ele já tinha Kamala em mente para o cargo. De forma alguma, isso insinua que ela é DEI. Então, o que é DEI? DEI seria... Escolher alguém com base na raça? Não. É dar às pessoas de cor a oportunidade de serem bem-vindas em espaços nos quais normalmente não conseguiriam entrar. Nunca houve uma vice-presidente negra. E por que você acha que isso acontece? Bem, não é porque. Você acabou de dizer que isso é DEI. Então, por definição, ela é DEI. Certo, então ela representa isso, diversidade dentro do governo. Bem, não, se fosse esse o caso, eu seria o presidente agora mesmo. Você acha que Kamala Harris foi escolhida por causa de sua inteligência? Suas qualificações e sua inteligência, realmente? Uau! Se você comparar o discurso com Kamala, provavelmente uma promotora pública na região norte da Califórnia. Soltando criminosos e tornando São Francisco muito perigosa, com incêndios e muitos moradores de rua. Essa é a sua maior conquista? Veja, na verdade eu estudei na UC Berkeley, então morei lá. Não sei se você fez isso. Andei pela área. Berkeley é uma favela. Berkeley é uma favela. Você já pisou em Berkeley? Sim, eu tenho. Oakland, Berkeley. Eu morava em Berkeley? Eu também morei em Oakland. Você está baseando o seu. Você acha que a Bay Area é uma boa área neste país? Sou de Las Vegas, então não sou da Bahia. Nasci e cresci em Las Vegas, estudei na UC Berkeley e me formei neste ano. O que você está dizendo literalmente não faz sentido algum. Então você acha que a supervisão dela em São Francisco está se tornando motivo de piada no país? São Francisco não é? É o motivo de chacota do país. Se alguma coisa, isso é a Flórida, sem ofensa. Aguentar. Se é o caso, por que milhões mudam para a Flórida, milhões deixam a Califórnia? Porque lá há tarifas mais baratas. As pessoas estão se mudando para Las Vegas. Las Vegas. Espere um segundo. Isso é mais barato porque é um estado melhor administrado e não temos. Olha, o norte da Califórnia não é tudo. Norte. A Califórnia não é a totalidade da Califórnia. Em um segundo, mas ao sul da Califórnia, na Flórida. Por que tantas empresas estão saindo de São Francisco? Se ela reduziu a criminalidade... Você sabia que as empresas vão para onde as coisas são mais baratas para operar? Elas são mais baratas porque são estados bem geridos. Você sabia que a Califórnia é um dos estados mais populosos dos EUA? Então, obviamente, os custos estão aumentando na Califórnia. Não só isso, mas a terra dentro deste estado também é muito, muito, muito limitada. Vocês têm muita terra, são um dos maiores estados do país. Sim. É um dos maiores territórios, mas você também leva em conta a população que está aqui e faz o mesmo com a Flórida e... E o Texas tem uma população combinada maior do que a Califórnia?
e a Califórnia tem mais população e mais território do que a Flórida? Por que São Francisco está com a população em declínio? E Miami, Tampa, Orlando estão com a população aumentando? O que isso tem a ver com Day? Porque ela administrou São Francisco mal e foi escolhida como vice-presidente porque era uma mulher negra. Ela Não administrou São Francisco antes de ser... Ela foi promotora de São Francisco. Ela foi promotora e depois procuradora-geral da Califórnia quando aumentaram crime, população de rua, incêndios e sequestros. Ela não é a polícia. Não é não. Não é trabalho da polícia prender os criminosos. O procurador-geral do estado é o chefe da polícia do estado. Sim. E o que ela fez para diminuir o crime na Califórnia? Ela condenou aqueles que eram culpados. Por que o crime aumentou? Porque à medida que a população aumenta e a economia piora, isso acontece. Não, a economia piora. As pessoas estão ficando cada vez mais desesperadas, o que leva a focos de criminalidade. Obrigado. O meu será rápido. O meu vai ser bem rápido na frente. Certo, então, rapidinho, você está dizendo que a única razão pela qual ela foi eleita foi... É porque ela é negra. Para que... Isso pra ela ser promotora? Não são minhas palavras. Estou apenas usando as palavras de Joe Biden. Joe Biden disse: vou criar critérios baseados em mulheres negras. Então ela atendeu a esses critérios e foi escolhida. Não, porque eu acho que ele foi. O que ele estava tentando dizer é... eu estou... Ela é só negra. Chamou de negra. Não disse que eu fiz. Não disse que fez declaração pública. Ele não está dizendo que está fazendo isso porque ela é negra. Não foi isso que ela disse. Ele fez um compromisso antes da escolha. O evento começou e o processo começou. Vou colocar uma mulher negra na chapa. Então você está dizendo que o fato de ela ser apenas advogada não importa? Não é isso. O que estou dizendo é que ele fez um trabalho horrível. Foi um empresário fracassado e fez todos os comentários estranhos que fez. Bem, espere. E não acontece. Como? Mas o que quero dizer é, isso aconteceria se ela não fosse uma mulher negra. Ela nunca teria sido escolhida como vice-presidente. Seu histórico era péssimo. Ela foi uma péssima procuradora-geral da Califórnia. Ela se saiu mal. Serei rápido. Eu estou tão... Desculpe, pega o próximo. Todos... Certo. Desculpe. Eu... Só preciso saber. Você acha que Tim Walz é um candidato gay? Sim. Ok. Só quero ver se você é consistente nisso. Não. Gay não significa preto. Tim Walz só foi escolhido porque o Partido Democrata está se saindo tão mal com homens brancos que eles tentaram encontrar um homem branco para colocar na chapa. Ok. Ok, é verdade, Tim. Walz é o primeiro candidato do White Day na história. Ok. Nas primárias democratas, Kamala Harris teve um desempenho incrivelmente bom. E ela não estava tendo um bom desempenho nas primárias só porque era negra. Ela estava tendo um bom desempenho nas primárias porque durante seu período como senadora, falava com muita eloquência. Eu costumava assistir. Espere um segundo. Como foi? O que ela fez nas primárias democratas? Ela se saiu muito melhor que Amy Klobuchar. Ela não chegou a Iowa. Ela desistiu meses antes da primeira primária. Ela era super impopular, não era bem vista. A campanha dela perdeu força, então ela foi péssima. Ela era popular no início. No início, sim, mas quanto mais as pessoas souberam dela, mais perceberam que era péssima. Bem, por que os progressistas realmente não estão revoltados? Não demonstram indignação? Sobre isso agora? Quer dizer, os progressistas estão definitivamente chateados com a forma como o governo Biden lidou com as atrocidades em Gaza. E como essas são definitivamente coisas com as quais os democratas estão chateados. Mas esse não é o ponto dessa conversa. Isso mesmo. Não é esse o ponto. Sim, não é esse o ponto. O que importa é que muitos... Obrigado. Bem, ok. Oi, como você está? Ótimo. Então você continua dizendo que Kamala Harris é uma candidata gay. E eu sinto que minha principal falácia com esse argumento é que a competência não pode ser determinada objetivamente, porque todos nós temos definições subjetivas do que é um político competente. Mas minha pergunta para você é, se Kamala Harris é uma candidata gay, por que ela está vencendo Trump nas pesquisas agora? Veremos o que acontece em novembro. Certo, mas ela está vencendo Trump nas pesquisas. Se as pesquisas estiverem certas, eu lhe concedo isso. Ele É incompetente. Ou talvez ela seja uma nova candidata com uma grande ascensão. Ela está bem. Gostaria de alertá-lo para não ficar convencido neste momento da eleição, pois lembramos o que aconteceu com Hillary Clinton. Não. Peço que responda. Se ela é incompetente, como venceu o presidente que você disse ser incrível? Nessa gravação você pode... Me dizer quantas vezes ela sentou para uma entrevista? O quê? Não, ela se recusa a... Falar com o presidente.
A imprensa se recusa a responder perguntas e não deu entrevista pessoalmente nos últimos 25 dias de filmagem. Veja bem, eu não sei. Isso é um Muito ponto estranho pra mim. Por que eu contaria quantas vezes? Kamala Harris. porque ela se recusa a responder perguntas da imprensa e da mídia. Isso é apropriado para um vice-presidente em exercício? Ela é. Na verdade, ele fez 3 no domingo passado e 1 hoje com o Meet the Press. Então a qualificação de um bom presidente é dar uma entrevista. Se você não consegue responder a uma única pergunta, mas deixa eu te perguntar isso porque está com você. Qual é a maior realização dela como vice-presidente? Como vice-presidente, ser a primeira presidente totalmente negra e mulher. Nunca tivemos isso antes. Não. Eu entendi. Qual foi o feito dela que tornou a vida das pessoas melhor? Não sei. Pra ser sincero, vice-presidentes não fazem muita coisa. Você consegue citar uma coisa boa que ela fez? Não, provavelmente não. Obrigado. Lei de redução da inflação. Ó, sério? Isso reduziu a inflação? Qual do seu nome? Brad, prazer em conhecê-lo. Gosto da ideia. 30 segundos ligado, 30 segundos desligado. Vamos lá. Acho que o melhor que posso dizer sobre isso é que você tem sua opinião e eu posso ter a minha. Você acredita que Donald Trump foi um bom presidente? Talvez eu não acredite nisso. Você acredita que Kamala Harris é uma candidata DI para o cargo de presidente? Eu não acredito nisso. O que quero saber é o que você ganha com isso. Se eu concordar e disser que Kamala Harris é uma candidata DI, o que você ganha com isso? Porque eu sei o que é. Você está nos provocando para ficarmos com raiva, assim pode ganhar dinheiro com sua conta do TikTok. Você está provocando estudantes universitários do mundo todo para discutirem com você sobre essas falácias. Você lança uma distração e está ganhando dinheiro com essa conta, enquanto nós estamos aqui parecendo idiotas. Primeiramente, eu não controlo essa conta. Sou apenas um convidado aqui. Isto é Jubilee Media e eles vão editar como acharem melhor. Ok, número 1. Número 2, isso precisa ser reconhecido. Que ela não mereceu isso. Ela não venceu uma primária democrata. Ela desistiu na primária democrata em 2020. Ela nunca foi simpática. Ela chegou lá simplesmente por causa da raça, não por competência, não porque é boa no que faz. E eu acho que isso está errado e precisa ser apontado. Você está trazendo exemplos qualitativos. Todos esses são exemplos subjetivos e qualitativos. A raça dela, a competência dela, o fato de ter desistido da eleição. Isso não foi o que você disse antes. Estou falando dos pontos que você acabou de levantar. Vários pontos qualitativos. E esses pontos podem ser acreditados por você e não por mim, assim como você acredita em Deus e eu não. Esses são argumentos qualitativos que você está usando contra mim por causa disso. E eu posso acreditar de forma diferente de você. E acho que podemos concordar em discordar sobre isso. Certo, tudo bem, perfeito. E então isso vai levar o tempo todo. De nada. 30 ligado, 30 desligado. O que você acha do Senado? Quanto ao seu voto de desempate no Senado? Não, só estou dizendo, tipo... Senado, por exemplo, o Senado é tecnicamente DEI, em certo sentido, para estados pequenos. Tipo, Wyoming atrai pessoas, Wyoming atrai mais votos. Na Califórnia. Como Rhode Island e Havaí. Tô te dando um exemplo. Na Califórnia, meu voto vale menos do que o de alguém que vive em Wyoming. Então estamos dando às pessoas em Wyoming mais influência do que elas necessariamente deveriam ter, considerando que são apenas um indivíduo. Então, por que você acredita em DEI no que diz respeito à forma como o nosso governo é estruturado? Você não acredita em DEI no sentido de permitir que pessoas negras ou mulheres ocupem posições de poder que historicamente não lhes foram permitidas? Então, o colégio eleitoral e o Senado são baseados em raça? Eles são fundamentados em diversidade, equidade e inclusão. Como assim? Certo, tipo inclusão de áreas do interior, inclusão de áreas rurais, inclusão de homens brancos como você. Ok, então você quer dizer que... Então, basicamente, o seu argumento é que os Estados Unidos, ou mais especificamente o Senado dos EUA, é um DEI. Para ser totalmente honesto, eu realmente nunca ouvi esse argumento antes. Yes. Mas eu acho um pouco bobo. Por que é bobo? Argumente contra isso em vez de só dizer que é bobo. Bem. Certo, então é bobo por si só, porque antes de tudo, na Câmara dos Representantes temos uma representação proporcional à população. Ah, mas o Senado não é. Então sim, é sim. Por que você diria que é diversidade, equidade e inclusão só porque o Wyoming tem 2 senadores? Eles são um estado soberano? Então vamos voltar aos Federalist Papers e aos pais fundadores. Por que o Senado foi composto dessa forma? Porque não é DEI? Tipo, porque não é DEI? Bem, não dá pra ter DEI baseado em outras características além de raça, por exemplo, gênero, orientação sexual ou até mesmo idade. Deixe-me terminar, por favor. Seja ou não você uma mulher, o ponto é importante. Deixe-me terminar. Por quê?
É porque somos uma coletividade de estados. Nós não somos um projeto federal. Então os direitos dos estados se sobrepõem ao federal. Você sabe o que é a 17ª emenda? Você sabe por que os artigos da Confederação fracassaram? Sim, mas o que é a 10ª emenda? Os estados tinham direitos e poder demais. O que é a 10ª emenda? Por isso adotamos a Constituição. Parker, deixe-me fazer um ponto, ok? Que é, como costumávamos eleger senadores? Seria pela população. Não, nós costumávamos eleger senadores com base nas legislaturas estaduais. Então, o Senado é uma extensão dos corpos legislativos estaduais. Isso não é DEI, isso é federalismo. O sistema feito, você erra DEI. É um governo de baixo para cima, liderado pelos cidadãos, permitindo que os estados, que são soberanos, funciona assim, nessa hierarquia, neste país. Isso ainda é DEI para os estados cidadãos e para aquelas áreas rurais. Não, porque é imparcial em relação à cor. Não é isso. Espere um segundo. Diversidade para o interior, diversidade para o rural, equidade para o rural e inclusão do rural. Esse é um ponto interessante. Você acha que DEI é só sobre raça porque associa isso a Kamala Harris? Deixe-me te fazer uma pergunta. Existe algum caso na América corporativa em que DEI é implementado e diversidade significa algo além de diversidade de cor de pele? Então, diversidade. Não se trata de ponto de vista. Mulheres. Tudo bem. E quanto a cromossomos ou diversidade ou cor de pele? Então, cor de pele tem gênero. Você precisa mudar um pouco o critério porque foi refutado ali. Tudo bem, mas também tem... Bem, isso não é DEI. O Senado é DEI. Mas qual era a sua definição? O que é isso? Qual era a sua definição? Diversidade não é só raça. Você disse que outros definiram diversidade, equidade e inclusão com base em raça, mas você não fez isso. Deixe-me terminar. Porque você está dizendo que não mereceu isso. Sabe quem mereceu Dakota do Sul e Dakota do Norte quando viraram estados? Wyoming não ganhou isso porque tem uma população menor. Bem, eles se registraram em um... Estou bem, é o meu estado. Aguentar, continuar, seguir em frente. Tudo bem, estou aqui. Quem realmente quer ir? Não quero implicar com alguém que não quer ser implicado. Ok. Você quer debater? Espere o que você quiser. Então você é o afirmativo no negativo. Você está bem com 10 minutos. Não quero colocar você em uma situação em que você não quer estar. Tem certeza? Ok. Ok, acho que a afirmação que estou fazendo é que a ação afirmativa é constitucional. Me fale sobre a sua afirmação. Eu queria falar sobre a ação afirmativa porque ainda não chegamos realmente a esse ponto e ela foi recentemente revogada com base na nova decisão da Suprema Corte. E eu acredito firmemente que a ação afirmativa é constitucional e é um direito que certos cidadãos americanos merecem e só queria ouvir sua opinião sobre isso. Bem, a 14ª emenda permite proteção igual, independentemente de raça. E é uma emenda daltônica. Toda a ideia da ação afirmativa é tentar dar às pessoas um impulso extra com base na cor da pele ou em sua origem racial, o que, por definição, vai contra a ideia de proteção igualitária. Ok. Então, você sabe por que a 14ª emenda foi criada e o que são o ato de proteção igualitária e o ato de direitos iguais? Sim, a 14ª emenda foi uma emenda pós-guerra civil. As emendas 14, 15, 16 e 17 foram na reconstrução. Aqui foi feita a resposta. Escravidão. E quem eram os escravos? Bem, esse é um ponto importante. Então, você acha que a ação afirmativa ajudará a curar os problemas multigeracionais da escravidão? Eu faço. Eu realmente quero. Porque, então vamos falar sobre a história por um segundo. A escravidão começa no início do século XIX. Escravidão? 1816 é o início da escravidão. 1619. Ah, sim, acho que sim. Certo. Os primeiros escravos chegaram em 1619. Não termina até 18. Década de 1880. Então, entramos nas leis de Jim Crow, que começaram em 1877, e os negros não receberam direitos iguais até oficialmente 1965. Você concorda com isso? Geralmente essa é a versão correta? 1960, 1975. Negros americanos ocuparam cargos públicos e votaram nos anos 1900, mas havia impostos eleitorais. Havia as leis de Jim Crow. Havia segregação. Claro que houve. Sim, ok, então podemos reconhecer todas essas coisas. Podemos também reconhecer, devido às leis de Jim Crow, que os negros foram significativamente prejudicados no progresso econômico? Entendi. Essa é uma pergunta muito importante. Os dados mostram que não. Era maligno. Foi terrível. Mas os negros americanos são mais pobres hoje, em 2024, do que eram na boa pergunta. Então temos a Lei dos Direitos Civis.
Temos mais benefícios, mais programas governamentais. Algo mudou entre 1950 e 2024. Por isso, há duas respostas para essa pergunta. Ou a América se tornou mais racista desde a década de 1950 até 2024. Então, nesses 70 anos, por que os negros americanos estão pior hoje per capita? Sim, concordo com isso. Nós concordamos. Ok, bom. Depois na década de 1950. Ou há outra explicação. E acho que a verdade está em algum lugar no meio. O que creio eu, você reconheceria. O desaparecimento do pai negro tem sido o principal fator da pobreza negra neste país. Agora, há razões para isso. Sim, bem, a cultura é uma delas. Você concorda? Então, na verdade, vamos voltar às bases dessa cultura. Você pode falar sobre o ciclo escola-prisão e tudo isso, mas podemos concordar que a ausência dos pais negros é ruim? A ausência do pai de qualquer pessoa é algo ruim? Não, claro, mas 75% dos jovens negros não são criados com um pai em casa. É o índice mais alto de qualquer grupo no país. Era 25% nos anos 1950, então aumentou drasticamente em 70 anos. Ok, porque eles tiveram quedas. Especificamente e unicamente por causa da ausência dos pais negros. Não unicamente é o principal motivo, ingrediente importante. Então você acha que é a ausência de pais negros? Correto. E você pensa, o que mais? Os sindicatos de professores do setor público mantiveram essas escolas ruins. As crianças não estão lendo, os professores continuam sendo pagos e não demitimos professores ruins. Isso é importante. Guerra à polícia nas cidades, falta de policiais e não prendem criminosos. Deixe-me ouvir. Por exemplo, em Chicago, você sabia que apenas metade de todos os assassinos saem? Vá resolvido na cidade de Chicago. Isso não me surpreende nada. Isso é um problema. Isso é mal. Sim, precisamos de mais policiais, detetives para resolver assassinatos. Quero ouvir seus pontos. Estou falando muito. Então, vamos voltar um pouco ao que você disse sobre a questão do policiamento. Agora, a partir da década de 1980 e continuando até hoje, houve uma guerra contra as drogas. Isso está correto? Eu gosto da guerra contra as drogas. Você gosta da guerra contra as drogas. Então, durante a guerra contra as drogas, isso criou uma epidemia de encarceramento em massa, especificamente de... Espere, só se você estiver usando drogas. Não. Ou vendendo drogas. Se você não usa drogas, então não vai pra cadeia, certo? Então você acredita que o sistema de justiça criminal é perfeito? Não, então espere. Vamos refletir sobre isso. Então você acredita que muitas pessoas que foram para a prisão não deveriam estar na prisão? Uma pequena porcentagem. Que porcentagem você diria? Você diria apenas 5%. Correto. Quando você tem um sistema de justiça, você vai ter promotores nojentos. Você terá péssimos advogados de defesa. Eu tenho uma pergunta. Posso ir ao Google? Qual a porcentagem de pessoas atualmente encarcerado ou negro? É muito maior. Pois é. Aguentar. É o quê? Aguentar. Não, eu sei, mas é fato. Estou dizendo o fato. Estou dizendo 5% até a guerra às drogas. Espere um segundo. Então... É isso que estou tentando dizer. Exatamente. Quem sou eu no debate? Estou debatendo aqui se o seu próprio governo estiver injetando drogas? Sim. Ok, então... Eu quero ser breve. Você está certo. Negros americanos são cerca de 13 a 14% da população, mas representam metade dos prisioneiros, mostrando grande desproporção. Os negros cometem mais crimes, assassinatos, incêndios criminosos e sequestros do que os brancos. Por exemplo, são 13% da população e cometem 58% dos assassinatos. Isso não é guerra às drogas. Isso é um problema cultural. Ok, então vamos falar sobre essa cultura. Os negros foram subjugados por leis até 1965. Eu admito. Quer dizer, honestamente foi depois, mas vamos considerar 1965. Você não acha que 10 gerações de subjugação legislativa e escravidão durante esse período, em que 4.000 homens, mulheres e crianças negras foram linchados como resultado de motins raciais neste país, tem impacto? Você não acha que essas coisas têm um efeito duradouro? Tivemos 10 gerações de subjugação e 4 de legislação. É claro que elas têm um impacto, mas cabe mais a você explicar por que as coisas pioraram. Desde a lei dos direitos civis, mais violência, menos pais presentes, mais pobreza. Por que isso? Por causa do encarceramento em massa e da criminalização injusta dos homens negros. Vamos pegar só os assassinatos como exemplo. Por que negros são 13% da população e cometem 58% dos assassinatos? Por quê? Porque as pessoas em bairros ricos e brancos não estão sendo policiadas na mesma proporção. Há mais assassinatos. Estou falando sobre cadáveres. Não há. Como? Não estamos falando de policiamento. Estamos falando de assassinatos. Por que tantos negros cometem assassinatos fora de sua população? Certo, vamos voltar um pouco para a história. Estou curioso para saber a resposta para essa pergunta. Vou te dar uma. Então vamos para a linha vermelha. Ok, linha vermelha. Redlining, sim.
É por isso que tantos negros se matam. Outro. Não, deixe-me terminar minha reivindicação e então você poderá responder. Tudo bem? Ok. Portanto, a discriminação racial, determinada pelo governo federal ou sustentada pela FHA, certo? Separando os negros americanos em áreas especificamente empobrecidas e relegadas do país. Somos incapazes de comprar casas e investir em bairros com menores taxas de criminalidade e melhores sistemas educacionais. Não temos acesso a coisas que elevariam e ajudariam nossa comunidade. Quando você é colocado em um ambiente que promove e reforça a desigualdade social e econômica, ou seja, um lugar onde as oportunidades e os recursos não são distribuídos de maneira justa entre as pessoas, você acaba se sentindo cada vez mais pressionado e desesperado diante das dificuldades. Nessa situação, muitas vezes, é forçado a tomar decisões difíceis e a fazer coisas que talvez não estejam alinhadas com seus valores, apenas para tentar sobreviver ou garantir o bem-estar da sua família. O que faz você? Uma desculpa para assassinato. Quando há muito roubo. Uma elevada concentração de um povo subjugado em uma área. Se você estivesse certo, quando os negros na América não tinham os mesmos direitos que têm hoje, havia menos, eles eram menos assassinos, havia menos invasões. Porque isso... É assim. Desculpe, você está tentando dizer que os negros prosperam sob subjugação? Não. Estou dizendo. Pergunto se os dados mostram que eles eram mesmo melhores na década de 1940. Era ruim, era maligno. Mas o que aconteceu? Algo mudou, eles cometeram menos crimes. Talvez eles estivessem... com medo. Quero dizer... 4.000 homens, mulheres e crianças negras foram mortos em linchamentos violentos. Isso é... sua explicação. Mas o terror racial permeou... a cultura americana por centenas de anos. A América Negra está pior do que nunca, o que afetou a psique geracional de um grupo inteiro de pessoas há 80 anos. Tenho certeza que sim. Não estou descartando, estou apenas tentando entender por que, quanto mais bem-estar social fizemos, mais gastamos 20 trilhões de dólares para melhorar as comunidades negras. 20 trilhões. E os negros americanos são pobres. Fizemos tudo o que foi pedido. Mas você não fez tudo o que foi pedido. Grande sociedade. Por que? O que está sendo perguntado? Perguntado. Moradia subsidiada, Medicaid, ensino público, faculdade subsidiada. Estamos falando de 20 trilhões de dólares americanos que foram gastos na grande sociedade. E ainda assim, a América Negra é mais pobre, mais assassina, mais perigosa. Então há uma explicação. Pergunto, não somos... pedindo esmolas. Estamos pedindo equidade e parte de equidade. Você quer dizer de outras pessoas? Com licença, isso significa compartilhar, algo que vocês parecem ter muita dificuldade em fazer. Compartilhar. Então alguém precisa explicar por que a América Negra, e você não explicou, é 13% da população e comete 58% dos assassinatos. Pessoas negras construíram e fundaram essa sociedade. Você. Obrigado. Inteligente, opiniões fortes. Outras pessoas, tive pena. Tinham opiniões fortes, mas não estavam prontos para relações públicas. No geral, grupo bom, impressionante. Os republicanos tendem a se concentrar apenas em impedir que você argumente seu ponto, não em realmente rebater os pontos que você apresenta. Ele frequentemente muda de assunto, faz muito gush galloping e meio que enrola para que as pessoas não consigam apresentar os pontos que querem. E eu definitivamente sinto que ele fez isso comigo. Olha, o Charlie é um cara talentoso. Há um motivo para ele ter falado na Convenção Nacional Republicana. Ele tem treinamento de mídia, já participou de conversas assim e construiu uma carreira humilhando estudantes universitários. Mas para estudantes liberais que não têm esse treinamento e não estão tão preparados para formatos confrontativos, achei que fizeram um bom trabalho ao articular seus pontos de vista. Sim, Mason era o garoto mais inteligente, com certeza. Parker precisa se acalmar. Muito inteligente, mas continua mudando de assunto, mas tem talento. Muito irritante, no entanto. Inteligente, mas irritante. Parker definitivamente deu trabalho para Charlie. Sim, Parker comeu. Parker engoliu isso. Uma garota era muito desagradável. Ela o personalizou demais. Sinceramente, não me arrependo de nada do que disse. A única coisa que eu teria retirado foi que no final, enquanto eu me afastava, eu disse: espero que sua filha consiga se afastar de você. Isso foi... Essa foi uma cutucada e isso foi culpa minha. Mas, sinceramente, no caso dela ser uma menina de 10 anos grávida e ele não deixar que ela receba ajuda médica, isso é simplesmente absurdo pra mim. Eu não consigo acreditar nisso. Acho que o grupo foi muito bem. É um ambiente difícil para as pessoas aprenderem nessas áreas, mas acho melhor que se envolvam em debates e entretenimento, pois isso ajuda a crescerem e pensarem criticamente na sociedade.